final da capacidade respiratória do paciente e o ar todo que entrou no alvéolo já está aqui dentro, chega uma hora que esse ar ele precisa se equalizar dentro dos nossos pulmões. Ele precisa atingir um gradiente de pressão transpulmonar de equalização, que a gente chama isso de pressão de platô. Então, ou seja, esse ar vai se equalizar e vai permanecer, fazer com que esses alvéolos tenham uma pressão X lá dentro. Só que pensa comigo, agora eu acabei de inspirar. O ar que estava lá fora entrou e ocupou os meus alvéolos. Nesse momento, eu tenho um volume de ar ali dentro. E a minha caixa torácica não mais está se deformando. Porém, agora, na hora que o indivíduo vai começar a expirar, a caixa torácica vai começar a se retrair e esse volume de ar precisa sair. Para que ele saia, claro e obviamente que dentro do alvéolo tem que haver uma pressão, no caso positiva, para que esse ar possa ser expulso. Mas quando ele, no final da INS, que ele está lá em -3, -4, -5, e começa a ter uma pressão positiva, não quer dizer que ele tornou-se positivo. Quer dizer que a pressão agora está ficando cada vez mais positiva, e ela tem que ficar mesmo positiva, porque senão ela não sai. Imagina o ar que está aqui dentro. Aqui está zero. Mas se aqui não acontecer nada que mude para poder expulsar esse ar, claro que o ar não vai sair. O que faz essa pressão aqui dentro positivar nesse momento? É exatamente a retração elástica dos pulmões, né, da caixa torácica e dos pulmões. Imagina uma bola de futebol. Quando você está lá com ela toda cheia, aí se você tirar o pininho, ela começa a vazar lentamente. Agora, se você apertar aquela bola por fora, o ar vai sair muito mais rápido numa pressão muito maior. Aqui é a mesma coisa. Quem está apertando a bola é a caixa torácica. Ela está retraindo e está fazendo esse alvéolo aumentar a pressão aqui dentro. Então, por um momento, ela fica assim positiva no sentido de ser maior do que a pressão externa e o ar poder sair. Mas o que eu disse para você que esse -1, -2, é que ao final da expiração, depois que todo o ar que estava aqui dentro saiu, aí a pressão se equaliza novamente aqui dentro e fica novamente negativa, -1, -2, para permitir que o ar, na próxima inspiração, possa entrar novamente. Porque, segundo o raciocínio da Gabriela, ela entendeu que aqui ficaria positivo no final da ex. Não, não é que fica positivo no final da ex. A pressão aqui dentro, ela fica positiva sim quando o alvéolo vai desinsuflar. Mas quando chega no final e todo o volume de ar saiu, essa pressão se equaliza novamente, fica negativa, para que na próxima inspiração a caixa torácica possa se expandir, novamente a pressão fique cada vez mais negativa e o ar, através de gradiente de pressão, possa entrar. Ficou claro para todos, pessoal? Eu preciso desse feedback se todo mundo entendeu. Principalmente a Gabriela, se estiver online. Deixa eu acessar. Explicar de novo. Quem está falando? Natália. Natália, qual parte você não entendeu? Essa questão de quando vai ficar... É porque da mesma forma que ela falou, eu também aprendi assim, sabe? Que a pressão ia ser positiva. Então, eu queria só que você repassar só esse pedacinho mesmo, explicando por que ela não é positiva. Vamos E lá. sim negativa. Ok, olha só. Não é que ela não seja positiva. Eu estou dizendo o seguinte, vamos lá, vamos voltar. No final da ex, ela está a -1, -2. A partir do momento que começa a expandir, essa pressão fica cada vez mais negativa. Então, durante toda a inspiração, essa pressão aqui ela é só negativa, ela fica cada vez mais negativa. Tudo bem. Agora vamos considerar o final da inspiração e vamos fazer uma pausa nesse momento. Digamos que nós pudéssemos colocar o ar todo no pulmão e fazer uma pausa e tirar uma fotografia daquele momento. Nesse momento que eu tirei a fotografia, eu continuo com as pressões lá dentro negativa e lá fora positiva. O ar entrou. Só que agora eu vou ciclar. O que é a ciclagem? É a passagem de uma fase ins para uma fase ex. Para que o ar que agora está aqui dentro possa sair daqui de dentro, obviamente que aqui dentro tem que positivar nesse momento. O que vocês estão confundindo é porque ontem eu pedi para vocês fazerem uma fotografia do final da ex. Por isso que no final da ex as pressões estão dessa forma. Mas para que o ar que está aqui agora, aqui dentro, todo aqui dentro, para isso aqui sair para fora, obviamente que ela precisa positivar por um momento para esse gradiente aqui ser maior do que o ar de fora e o ar poder sair. O que faz isso aqui positivar, se nada está mudando? A única coisa que muda é o quê? Os músculos respiratórios relaxam, a caixa torácica retrai
Isso aperta os alvéolos e, óbvio, é a lei da física, primeira lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se eu tenho ar aqui dentro e a pressão está X, agora eu diminuo esse espaço porque eu estou apertando esse alvéolo aqui, o espaço ficou menor. O que aconteceu aqui dentro? A pressão positivou, a pressão ficou maior que lá fora, por isso que o ar começa a sair. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nesse momento de ciclagem, sim, ela é positiva, para poder permitir que o ar saia. Eu só estou querendo que vocês entendam que no final da ex, depois que tudo aqui de dentro saiu, a pressão é de -1 a -2. Isso não fica positivo, porque se no final da ex isso aqui permanecer positivo, esse ar que está aqui dentro não vai conseguir entrar. Ele vai ficar lá fora e não vai entrar, a não ser que a pessoa comece a inspirar novamente. Mas se ele fecha, se ele chega a positivar, tipo, ficar 1, 2, 3, inclusive, nós podemos até perder volume residual que fica aqui dentro, que mais para frente vamos trabalhar esse conceito. Então, assim, quero que vocês entendam que o final da ex, a pressão é negativa, na hora que vai começar uma nova ins, ela está negativa e aqui também está negativo. Porém, no final da ins, quando eu acabei de colocar todo o volume e eu vou começar a exalar, pelo fato do espaço aqui dentro estar sendo diminuído pela retração elástica dos pulmões e da caixa torácica, aqui dentro acaba sendo apertado e aí fica a pressão positiva. Por isso que o ar sai meio mais pressurizado para o meio menos pressurizado. Isso é um processo dinâmico. Ontem eu fiz uma análise estática de um determinado momento. Ficou claro ou ainda alguém está com dúvida? Olavo. Pois não. Eu sou a Gabriela, eu que tiver a dúvida. Eu Vai lá, consegui Gabriela. entender, obrigada. E eu queria só perguntar quanto a nível de CRF, como que ficam as pressões? Nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, Gabriela. Se a gente entrar nesse assunto agora, a gente vai embananar o nosso meio de campo. Pode ser? Ah, não, tudo bem. Muito obrigada. Nada. Conseguiu entender o que eu explanei? Entendi, sim. Entendi. Perfeito. Pessoal, então vamos seguir para a gente não agarrar muito aqui. Né? Deixa eu só ver o bate-papo como é que tá. Tudo bem. Vamos lá. Então vamos seguir. Aqui eu falei sobre os gradientes de pressão, a interdependência alveolar. Nós falamos aqui das pressões alveolares e pressão. Deixa eu só voltar aqui, que ontem não tinha pointer, né? Então observe só. Aqui que eu falei, ó, nessa linha tracejada é o início da ins e aqui o final da ins e o começo da ex. Observe aqui, ó, inspiração e expiração. Então, toda vez que eu tenho aqui início da ins, ó, eu tenho diminuição da pressão alveolar e diminuição da pressão pleural. Mas observe aqui que quando eu vou fazer o final, olha que ainda a fase finalzinha da expiração, tá vendo que a pressão pleural ela tá positiva? Por que ela tá positiva aqui? Porque está empurrando o ar para fora, isso nós acabamos de falar. Só que onde eu pedi para vocês entenderem que é -1, -2, é exatamente nesse momento aqui, ó. É no início da ins, por isso que eu pedi uma fotografia nesse momento. Mas aqui, claro, ó, a ciclagem aqui, ó, ins e ex. Quando começa a fase expiratória, eu começo a ter aumento de pressão, então ela fica positiva, olha onde ela vai, ó, ela vai 1, 2 aqui. Isso tem que positivar mesmo, para poder o ar sair. Mas quando eu chego no início de uma nova ins, que é onde eu pedi a fotografia, ela está em torno de -1, -2, para que o ar possa novamente começar a entrar. E aí a pressão alveolar cai, e a pressão pleural também cai. Então aqui você tem um achado dessas duas, o comportamento da pressão dessas duas estruturas. E essa pressão resultante dessa pressão alveolar e dessa pressão pleural forma a minha pressão transpulmonar, que é o que faz com que os alvéolos possam ser abertos e fechados sem causar dano aos alvéolos. Isso aqui é a imagem do Guyton. É um texto um pouco mais difícil de compreender, mas se tiver alguma dúvida é só recorrer também ao Guyton. Tudo bem? E aqui nós paramos, nesse momento aqui, nesse slide, falando sobre volumes e capacidades pulmonares. Vou fazer uma breve revisão aqui para quem não estava ontem. Nós estamos falando que o pulmão ele possui volumes e capacidades, né, que nós mensuramos isso, tanto na espirometria quanto monovacometria. Nós temos uma série de instrumentos para poder avaliar a capacidade vital de um indivíduo. Lembrando que capacidade vital seria o somatório de todos os volumes e capacidades que o nosso pulmão consegue realizar. E aí nós estamos falando de um ponto muito importante para o entendimento da ventilação mecânica, que é o volume corrente. Então, observe só. Aqui eu tenho ins e ex. Ins e ex. Ins e ex. Ins. Aí,
perceba que existe um incremento de ar aqui acima do meu volume corrente. Isso aqui que está entrando e saindo, que nós chamamos de volume corrente, ele está variando de 2.400 para 2.900 de volume. Então, ou seja, em média, nós temos 500 ml de ar entrando e saindo do pulmão do indivíduo. E aí, o Denis ontem fez uma pergunta, como é que ficaria a questão do volume de reserva inspiratório e expiratório. Na verdade, Denis e demais colegas, quando a gente coloca um valor médio de 500 ml, nós estamos considerando o indivíduo eupneico e o indivíduo em repouso. Nós só temos capacidade de reserva inspiratória caso a nossa demanda metabólica aumente, e aí nós temos capacidade de incrementar isso para atender essa demanda, tá? Tanto ins quanto ex. Mas o indivíduo eupneico, sadio, em repouso, nós consideramos o volume corrente de 500 ml. Mas ontem vocês já aprenderam que isso é um valor médio que a gente considera quando a gente não conhece a altura do paciente ou não temos muito tempo para calcular isso muito rápido. Novamente, eu faço aquela situação hipotética, né? Imagina que você está no seu pronto-socorro, imagina agora aí, todo mundo trabalha em hospital, e aí aparece um paciente com síndrome gripal há 5 dias, e do nada ele foi para o pronto-socorro porque começou a cursar com batimento de aletas nasais, tiragem intercostal, retração de fúrcula, dessaturação, e aí o pessoal fala assim, chama o físio. Aí o físio estava lá na pediatria, passando visita, de boa, né? Sem paramentar, tudo só de jalequinho, tranquilo. Aí você é o físio do plantão. Aí te chama lá e fala, meu Deus, mas eu não sei nada disso, o que eu vou fazer? Ah, chegou um paciente, ninguém sabe a altura desse paciente, ele não conseguiu falar porque ele está com falta de ar, está com dispneia. Ele não tinha parente com ele, e aí você não conseguiu perguntar qual era a altura dele. Nessa hora, se esse paciente foi entubado para ser admitido em ventilação mecânica, eu vou considerar, para esse momento específico, um volume corrente de 500 ml, porque é um valor médio. Mas tão logo eu consiga, eu vou pegar a minha fita métrica, vou lá medir o paciente, ou vou perguntar para um parente que esteja próximo, qual que é a altura dele, sabe? Não sei. Vou medir e vou jogar na fórmula. Lembra da fórmula de ontem? Para homem, calcular peso predito. 50 mais 0,91 vezes a sua altura, menos 152,4. Para mulher, 45 mais 0,91 vezes altura, menos 152,4. O que muda na fórmula é só o valor do volume que nós vamos somar, tá? Para homem 50 e para mulher 45. E aí eu vou ajustar. Se eu falei com vocês que as autoridades de ventilação mecânica nos orientam a ventilar o paciente a 6, 7 e 8 ml de ar por quilo de peso predito, é só eu calcular o peso predito de cada indivíduo e multiplicar por 6, por 7 ou por 8. Lembrando que, para iniciar a ventilação mecânica ou em situações adversas, quando eu tenho complacências diminuídas, geralmente eu utilizo 6 ml por quilo de peso predito. Então, fazendo uma conta rápida, deixa eu abrir minha calculadora para vocês aí, agora com captura de tela, fica fácil para vocês verem também. Então, imagina que eu estou sendo entubado lá, 1,80 m menos 152,4, deu 27,6. Vezes 0,91, me deu 25. Mais 50, meu peso predito é 75 quilos. Se eu estou sendo admitido agora, eu vou considerar 6 ml por quilo de peso. Então, eu multiplico isso por 6. Então, o volume que eu vou ajustar para mim lá, se eu admitir em 500 ml, eu vou ajustar para 450. Eu sei que eu vou estar ventilando a 6 ml por quilo. Ah, não, Olavo, mas eu quero ventilar 7 ml por quilo de peso. Tudo bem. Meu peso predito não era 75? Multiplico isso por 7. Meu volume já vai ser 525. Ou, se eu for ventilar a 8 ml, eu multiplico o peso predito por 8. E aí eu tenho 600 ml. Pode ver que o 500 ficou nesse meio, né? Ficou aí os 400 e pouco de 6 ml, ficou 520 de a 7 ml e 600 ml a 8 ml por quilo. Então, esse 500 ml, ele é um valor médio só para admitir. Então, quando alguém perguntar num concurso público, num processo seletivo, ou perguntar para você qual que é o volume médio de volume corrente, você pode falar 500 ml, pode marcar lá que você vai acertar. Agora,
O volume corrente adequado, ele é dependente da altura do paciente. Quanto mais alto, maior vai ser a capacidade pulmonar. Por que isso é importante? Imagina que chega para você um paciente que pesa 160 quilos, obesidade mórbida, né? E se eu for multiplicar aqui 7 ml por quilo de peso nesse 160, eu vou colocar um volume corrente de 1.120, 1 litro e 120 ml. Isso aqui não vai matar o seu paciente, não, mas vai te gerar uma pressão de pico que você não vai conseguir ventilar, vai te gerar uma pressão de platô muito maior que 30, vai te gerar uma série de problemas e que se você deixar ele 12 horas, 6 horas ventilando com um volume desse, aí sim você corre risco de fazer um barotrauma, de fazer um volutrauma. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, isso aqui, tudo que eu estou falando é revisão, por isso que eu estou falando mais rápido. Nós vamos calcular peso predito naquela fórmula que eu falei para vocês. Calculou o peso predito, eu vou considerar ventilar a 6, 7 ou 8 ml de peso predito. Lembrando, lógico que eu vou falar parâmetros lá na frente, talvez hoje ou amanhã, mas para início de ventilação mecânica, nós começamos a fazer ventilação mecânica com 6 ml por quilo de peso predito. Eu posso começar com 7? Pode. Mas por que eu gosto de começar com 6 principalmente? Porque se eu começar com 6 e meu paciente começa a não ser responsivo, eu tenho o limite para poder aumentar. Eu posso ir a 7, eu posso ir a 8. Agora, se eu já começo com 8, possivelmente eu não vou conseguir bons resultados precisando aumentar, porque eu vou sobrecarregar esse sistema respiratório. Até aqui, na revisão, alguém tem alguma dúvida sobre isso ainda? Fale agora ou cale-se para sempre. Vou beber uma água enquanto vocês perguntam. Ninguém? Ah, não é possível. Um cálculo ontem. Vai lá. Opa, apareceu a primeira. Vai lá. Não, eu entendi o cálculo ontem. Tá tranquilo. Certo. Você é a Maria? Lalian. Oi? Lalian. Ok. Conseguiu entender o cálculo? Entender, chegar qual que é o volume adequado para cada um? Tranquilo. Sim. Ok. Alguém mais? Perfeito. Vamos seguir. Deixa eu mutar vocês de novo aqui para não ter problema. Beleza? Vamos para o próximo slide, então. O que nós temos por aqui? Bom, e por falar em ventilação mecânica, vamos falar sobre suporte ventilatório, seja invasivo ou seja não invasivo, né? Nós temos que entender que, apesar de ser um curso de ventilação mecânica invasiva, vamos falar muito aqui sobre ventilação mecânica, né? Então, nós estamos falando de invasiva, mas ventilação mecânica também pode ser não invasiva, né? Porque eu posso promover ventilação não invasiva através do meu ventilador mecânico lá. Então, nós temos que falar de ventilação não invasiva. Inclusive, a VNI agora... VNI, para quem não sabe, é sigla para ventilação não invasiva. Aquela que é feita sem entubar, sem invadir a via aérea do paciente. É feita através de interfaces de máscaras que são acopladas à face do paciente e nós vamos ter algumas características dessa ventilação. A VNI está em alta agora, está na discussão agora aí por causa do Covid, e eu prometo para vocês amanhã, ao final da aula, eu fazer uma atualização rápida sobre parâmetros no Covid. Eu tive o privilégio de poder elaborar o protocolo de abordagem na ventilação mecânica do hospital referência onde eu trabalho, fiz a capacitação de todos os médicos e todos os físios quanto à habilitação para parâmetros iniciais e condução de ventilação mecânica para pacientes infectados com Covid-19. Inclusive, nós estamos com vários pacientes internados aqui no tubo e já vai dar para relatar para vocês um pouquinho da característica desses pacientes, como estão sendo ventilados, quais estão sendo as estratégias, o que as associações estão dizendo. Mas a VNI é um dos pontos que nós estamos desencorajando para que seja feito. E amanhã eu vou explicar o porquê que nós estamos desencorajando. Não é que ela não possa ser feita, tá? Não é contraindicação absoluta. Mas a gente Alta tem algumas... Só um pouquinho. Aí nós vamos... o princípio básico é isso mesmo, não dispersar aerosol, mas não é só por isso, não. Existem outras coisas importantes a serem discutidas. Eu prometo discutir com vocês isso amanhã. Vamos lá, suporte ventilatório. E aí? Eu costumo ver, eu vi na televisão agora, nessa pandemia aí, muita gente falar, nossa, estamos atrás de respirador mecânico, estou atrás de ventilador mecânico. O que vocês acham? O nome do equipamento é ventilador ou respirador? Pode falar.
Ou é a mesma coisa? Vamos, pessoal. Respirador. Nós temos aí respirador. Quem dá mais? Ventilador. Ventilador, respirador. Pessoal, seguinte, o nome do equipamento não é respirador. Eu já digo por quê. Vou explicar para vocês. Lógico que é uma questão só conceitual, mas para a gente poder nos adequar no linguajar também, né? Porque é o seguinte, respirar envolve troca gasosa. Ventilar é o ato do ar entrar e sair do sistema respiratório. O ventilador, ele não te garante que você vai respirar, ele não garante que vai haver troca. Ele te dá condições para isso, mas a única coisa que o ventilador garante é que o ar vai entrar até os alvéolos e vai ficar o tempo que você quer lá e vai sair. Agora, se vai respirar, se vai trocar, é outra. Por isso que o nome correto para o equipamento é ventilador mecânico. Se vai respirar ou não, é outros 500. Nós dependemos aí de boa perfusão pulmonar, um coração bom, de um sistema circulatório adequado, não posso ter shunt. Então, assim, o nome correto é ventilação. Mas é só uma questão conceitual mesmo. Então, olha só. Quando que eu vou indicar e contraindicar a ventilação mecânica? Pessoal, nós fisioterapeutas, nós temos que participar ativamente das discussões e na tomada de decisão do paciente crítico. Apesar da decisão final ser do médico, nós temos que entender que o nosso papel enquanto orientador, enquanto detentor de conhecimentos muito específicos da área ventilatória, que nós falamos isso com muita propriedade hoje, nós temos sim que dar nossas opiniões, nós temos sim que entrar na discussão. Alguns médicos ainda têm alguma resistência quanto a isso, porém os mesmos médicos que têm resistência têm pouco conhecimento também. Talvez eles não queiram discutir por não conhecer também da área. Eu conheço muitos colegas que não discutem por não saber, e aí prevalece mesmo a ignorância. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa tomada de decisão de indicação e contraindicação precisa ser discutido, e nós temos que participar disso. Observe só, aqui está preto para vocês aí, eu vou só minimizar a tela um pouquinho para mostrar um vídeo para vocês, tá? Vou deixar o vídeo rolando aqui e vocês vão visualizar. Observe esse vídeo. Eu vou deixar ele rolando aí. O que vocês acham desse padrão respiratório aí? Pode falar aí, quem quiser falar. E aí, pessoal? Esforço respiratório. O que a gente pode notar aí de diferença? Um paciente desse teria indicação de intubação, por exemplo? Frequência respiratória está acelerada. Tiragem intercostal. Tem uma tiragem feia aí, né? Uhum. Poderia ser esse paciente. Talvez um derrame pleural. Não, vamos por hora nos ater somente à disfunção. Os sinais, né? Funcional. Sinais e sintomas, né? A questão funcional. Nós podemos ver, eu vou tirar agora o vídeo aqui para a gente poder... Não, vou deixar aqui e vou falando em cima dele. Eu acho que deve estar com um pouquinho de atraso aí para vocês, mas dá para vocês verem como é que tá. Então, observe só. Eu não posso dizer para você que esse paciente aqui dependeria, agora já seria indicação de intubação orotraqueal. Claro que se fosse um paciente de Covid, eu ia falar outra coisa. Mas tô falando assim, nós estamos falando de ventilação mecânica como um todo. Esse paciente que vocês estão vendo, ele está com todos os sinais praticamente físicos de uma insuficiência respiratória franca, né? Observe só, ele está com respiração paradoxal. Observe que na hora que acontece a inspiração, o abdômen dele entra, onde deveria estar sendo o contrário, né? O abdômen deveria estar distendendo. Nós temos tiragem intercostal aqui nessa área, que observe como é que a musculatura está sendo sugada para dentro do tórax aqui. Isso aqui, por que suga assim? É porque a pressão, ele está fazendo tanta força muscular para poder colocar o ar lá dentro. Lembra que a pressão pleural ela é negativa e ela fica cada vez mais negativa? Isso aqui só suga porque a pressão pleural está ficando muito negativa, porque está fazendo muita força para tentar expandir a caixa torácica e o ar poder entrar.
Então, isso aqui é tiragem intercostal, retração de fúrcula external, observe como é que isso aqui afunda. Olha o esternocleidomastóide desse paciente, os músculos escalenos também entrando em contração. Nós temos aqui um sinal clássico de insuficiência respiratória franca aguda, né? Agora, eu poderia dizer que esse paciente precisa de intubação? Não necessariamente. Se é um paciente com insuficiência respiratória do tipo 1, hipoxêmica, nós podemos talvez tentar um resgate com ventilação não invasiva? Posso tentar. Muitas das vezes a gente consegue. Por exemplo, um paciente desse pode ser um paciente de asma, pode ser um paciente com uma crise asmática, pode ser um paciente de DPOC, com exacerbação, né, do quadro infeccioso, pode ser qualquer um agravo físico que esteja causando uma insuficiência respiratória, sepse, né? Então, observe, eu tenho que avaliar. Lembra do nosso primeiro slide que eu falei na aula de ontem? O mais difícil não é tratar. O mais difícil é avaliar. Eu tenho que entender o que está acontecendo com o meu paciente. Então, esse paciente eu deveria auscultá-lo, eu deveria colher um pouco da história. Claro que nessa hora do pronto-socorro não tem muito tempo. Nessa hora aqui, se um paciente desse chega para mim no pronto-socorro, eu sei que não é nada de Covid, né? Nós estamos falando de Covid porque estamos no meio da pandemia, mas normalmente não tem Covid. Então, assim, se esse paciente chega no meu pronto-socorro e eu estou lá, eu não preciso colher muita informação. Se eu vi que ele está desaturando, está taquipneico, está com sinais de esforço respiratórios e um sinal franco de insuficiência respiratória, claro que automaticamente eu já posso tentar fazer uma VNI de resgate, juntamente com a equipe médica que vai fazer a medicação, que pode fazer lá uma inalação com broncodilatadores para ver se consegue reverter. Mas até eu colher a história e ver mais ou menos o que se trata. Mas não é porque ele está com sinais de insuficiência respiratória grave que eu tenho que entubar de cara esse paciente, né? Eu posso tentar, mas a gente também... Por que eu falo que tem que ter cuidado e prudência na hora de usar a ventilação não invasiva? Porque pode acontecer de você estar perdendo tempo precioso, onde eu poderia estar entubando esse paciente, assistindo ele de forma mais adequada, e você está postergando isso. Por isso que existe aquele termo falência de VNI, né? Falência de ventilação não invasiva. Todas as vezes que eu tentei VNI por mais de 30, 40 minutos e não foi responsivo, eu declaro falência de ventilação não invasiva e automaticamente já vou partir para uma intubação. Tudo bem? Perguntas? Os sinais, Olavo, Pois não, estou ouvindo. sinais que você colocou aí foi a dessaturação. Ó, nós temos alguns parâmetros, né? Dessaturação periférica de oxigênio, nós temos lá tiragem intercostal, nós temos retração de fúrcula external. Ali não deu para ver, mas possivelmente ele estava com batimento de asa de nariz, contração vigorosa de músculos acessórios da respiração, músculo esternocleido, escaleno, músculos intercostais, né? Respiração paradoxal, na hora que ele inspira, o abdômen entra onde deveria estar saindo. Então, nós temos uma série de sinais que nos mostram que o paciente está em franca insuficiência respiratória. E aí eu tenho que fazer a tomada de decisão. Só que eu não vou decidir ainda pela intubação de cara. Observe só. Vocês estão vendo aí a imagem de um paciente clássico a nível hospitalar, né? Está internado. Isso aqui, olhando para esses pacientes, eu estou aqui no meio de um monte de fisioterapeuta, né? Só tem fisioterapeuta aqui, eu espero. Olhando para esse paciente, vocês poderiam sugerir uma patologia de base desse paciente? DPOC? DPOC. Alguém mais? É enfisema pulmonar, DPOC, né? Que faz parte do... Ok. Pessoal, vocês são craque, né? Vocês mataram a charada de cara, né? Esse aqui é um fenótipo clássico de um paciente DPOC, né? O que eu posso elencar aqui? Só de olhar eu sei que é uma pessoa DPOC. Eu sei que é um paciente idoso, né? Não sei se ele era fumante ou não, mas eu sei que é um paciente idoso. Eu tenho aqui a musculatura acessória. Pessoal, por favor, mantenham os microfones desativados, tá? Eu tenho aqui musculatura acessória hipertrofiada, né? Aqui é clavícula, mas aqui eu tenho o esternocleido hipertrofiado. Eu tenho um tórax que claramente eu tenho um tórax em tonel, né? O aumento dos diâmetros, mas o que caracteriza mais o tórax em tonel é o aumento do diâmetro anteroposterior. Então eu meço da frente até a parte das costas e vejo se está aumentado esse diâmetro, né, em relação ao diâmetro lateral. Então, eu tenho um tórax em tonel,
Eu tenho um paciente mais caquético, né? Um paciente mais consumido, tá? Ele está aqui com a posição de ancoragem, ele está segurando aqui nos joelhos, não é à toa. O paciente DPOC com insuficiência respiratória, ele acaba se ancorando no corpo para poder fazer um movimento de alavanca aqui, para que ele possa contrair a musculatura de forma mais adequada e gerar mais volume pulmonar, tá? Mais para frente podemos discutir um pouquinho sobre características pulmonares do DPOC. Não é o nosso foco agora. Mas, classicamente, eu tenho um paciente aqui que está em oxigenoterapia a nível hospitalar, né? Fazendo uso do catéter nasal aqui. Está sendo monitorado na oxigenoterapia, na saturação periférica, está aqui em posição de ancoragem para poder melhorar seu braço de alavanca e poder contrair melhor essa musculatura e gerar volume pulmonar. Mas esse paciente ele chega muito frequente na nossa mão na UTI para ser submetido à ventilação mecânica, tá? Esse paciente, geralmente, pacientes enfisematosos, nós chamamos de DPOC, né? Esses pacientes enfisematosos, eles cursam de forma cíclica em períodos de exacerbação, ou seja, ele tem uma deficiência exalatória, né? Um retentor crônico, ele é um paciente hiperinsuflado por fisiopatologia, o tórax dele é hiperinsuflado, ele fica com o tórax grandão, com aquele ar fica aprisionado lá dentro. Ele é um paciente acidótico por natureza, o pH dele já é um pouquinho mais ácido. É um paciente hipercápnico, ele tem retenção de CO2, porque ele não consegue exalar, logo ele não consegue tirar o CO2 que foi produzido. E esse paciente, ele tem uma deficiência do seu clearance respiratório, ele lesa a sua mucosa mucociliar e aí acaba favorecendo infecções de repetição. Então, esse paciente que ele está em casa, do nada pega uma pneumonia e aí ele agrava, ele tem que ir para o hospital para ser assistido mais de perto, né? E seja em oxigenoterapia, seja em ventilação não invasiva, seja em ventilação invasiva. Esse paciente é um paciente que se beneficia muito da ventilação não invasiva, não do CPAP, mas do BIPAP, né? Dos dois modos respiratórios, que mais para frente falaremos também. Mas esse paciente é um paciente que nós temos que tentar ao máximo não entubar. Existe uma lenda na fisioterapia respiratória, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas o pessoal tem uma mania de falar: não entuba da POC não, que ele não sai do tubo. Isso é uma mentira deslavada, né? Porque, assim, não é que ele não sai do tubo, é porque nós somos incompetentes em tirá-los do tubo. Porque o que acontece? Eu acabei de falar com vocês que esse paciente é um paciente que ele modificou o corpo dele todinho para poder manter esse padrão hoje que ele tem. Ou seja, ele ficou um paciente mais caquético, ele ficou um paciente mais hipertrofiado na musculatura acessória, ele adaptou o corpo dele para atender a mudança pulmonar que ele teve, que é a perda das capacidades elásticas desse pulmão. Aí esse paciente ele é mais acidótico, esse paciente ele tem um pH mais acidificado, ele é um paciente que tem um PaCO2 mais elevado. Aí o que acontece? Esse paciente vai para o tubo, o que nós tentamos fazer com ele? Aí que chega a gasometria, você quer corrigir a gasometria, voltar para 7,40, você quer voltar o PCO2 para 40 e você quer botar a saturação dele lá em 96, 98. Claro que ele não vai sair do tubo nunca, né? Você está mudando toda a fisiologia que ele levou anos para poder adaptar. Então, automaticamente, a gente precisa entender que estratégias ventilatórias são importantes em cada situação. Por isso que eu repito, vou falar novamente, tratar não é difícil. O difícil é saber o que fazer com os dados da sua avaliação. Avaliar bem para tratar bem. Pessoal, eu só estou vendo uma coisa aqui, porque começou a cair uma água pesada aqui agora, e eu vi que estava com barulho danado, pensei que fosse ruído aí, mas acho que é a chuva caindo. Se tiver ruído aí, eu tento falar um pouquinho mais perto do microfone. Tudo bem? Entendido até aqui? Alguma pergunta? Olá. Tá tranquilo e para mim não tem nenhum ruído. Ok. Alô? Denis, pois não. Olavo. Só um pouquinho, Olavo. vamos por vez. Pois não, pode falar. Olhando para esse paciente assim, poderia dizer com certeza que é enfisema pulmonar ou os sinais, por exemplo, da bronquite crônica seria a costela mais horizontalizada, né? Na verdade, assim, eu não posso te afirmar com certeza que esse paciente é um enfisematoso, mas a gente vê que o fenótipo dele é
totalmente característico de um paciente de DPOC, um paciente que passou a vida inteira adaptando o corpo dele para estar do jeito que está hoje, tá? Mas o paciente de bronquite crônica, ele é um paciente diferente, ele não é caquético assim, ele é um pouquinho mais gordinho, ele também tem o tórax insuflado, mas ele não é um paciente assim. Normalmente ele é um paciente um pouquinho mais gordinho. Depois dá uma pesquisada, existe uma imagem muito legal do Netter, pesquisa no Google lá, características físicas do DPOC e bronquite crônica, do enfisematose e bronquite crônica por Netter. Aí você vai ver duas figurinhas. O DPOC ele é mais magrelo, ele é mais longilíneo, né? Ele é mais caquético. E o paciente bronquite crônica ele é um pouquinho mais, ele é o soprador rosado, né? Ele é um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais diferente desse fenótipo. Esse aqui eu chutaria com quase 99% de certeza que é um enfisematoso. Tudo bem? Sim, obrigada. Quem mais ia perguntar? Sou eu. Pois... A questão ele está aí na oxigenoterapia, igual dá dando para ver, né? Essa Certo. questão da oxigenoterapia, na questão para ele, é só para manter os índices de PCO2, de saturação, para ele não ter que ir para a ventilação mecânica, caso seja a necessidade dele? Então, na verdade, não. A oxigenoterapia para esse paciente, ela serve para tirar ele do quadro de hipoxemia. Que o paciente, quando ele está exacerbado, ou seja, quando ele tem uma infecção recente e ele exacerbou, ou seja, ele acabou causando um problema. Ele já era um paciente que tem limitação do fluxo expiratório, né? O paciente DPOC, o que caracteriza ele? É a limitação do fluxo né? Tanto é que na espirometria, o que faz diagnóstico de DPOC é a limitação do fluxo expiratório no primeiro segundo. Então, ou seja, o paciente tem uma limitação do fluxo ele retém ar, mantém o tórax em tonel, ele é um retentor crônico, faz um PCO2 alto. Então, ele já é um paciente hipoxêmico. Eu vou considerar uma saturação adequada para esse paciente 87, 89. Eu não preciso assustar com um paciente DPOC, um paciente enfisematoso, o cara que está saturando 89, 88, 87. Isso não é um problema para mim. Então, tanto é que eu nem posso botar oxigenoterapia para ele para corrigir isso para 95. Se eu fizer isso, aí eu vou afundar ele. Porque eu vou colocar um pouco mais de oxigênio, esse oxigênio vai se transformar em CO2, porém não vai conseguir sair, porque ele é um retentor, ele segura. E se ele não segura, aí ele aumenta ainda mais o PCO2 dele, derruba ainda mais o pH, ele torna muito acidificado e começa a fazer um quadro de acidose respiratória. E aí nós temos um problema muito grande, porque se nós lembrarmos lá da fisiopatologia e lembrar da curva da dissociação da oxihemoglobina, nós temos que lembrar que toda vez que eu desvio a minha curva para a esquerda, eu aumento a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Poderia soar um pouco paradoxal, né? Mas não é isso que eu estou querendo? Não. Porque se a hemoglobina aumenta a afinidade dela pelo oxigênio, é mais difícil de soltar isso para o tecido. E aí ele vai cursar com esforço respiratório aos pequenos movimentos, né? Vai levantar para o banheiro sem esforço respiratório. E aí esse paciente tem que ser abordado. Tudo bem para todos? Podemos seguir? Só mais um detalhe, Olavo. Pois não? Naquele vídeo anterior, né, que o cara estava em esforço respiratório e tudo, Certo. vamos supor que esse cara aí, ele tá, o senhorzinho, ele tá aí, mas está estabilizado, né? Não está tendo esforço e tudo mais. No caso Certo. dele, o que estava com esforço, só a oxigenoterapia tira ele desse esforço ou não? Depende da causa base que causou o distúrbio. Tá. Então, por Não, exemplo, beleza. se era uma asma e o médico fez lá o salbutamol, fez o resgate com salbutamol e fez corticoide. Fez lá prednisolona, prednisona, e aí resgatou esse paciente. Se a causa base foi resolvida, por exemplo, era obstrução de via aérea, agora eu consegui resgatar. Beleza, o oxigenoterapia depois, para poder estabilizar o paciente, ele vai para casa com um tratamento de manutenção. Agora, se a causa base não foi resolvida, aí nós temos que reavaliar a possibilidade de outra intervenção. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Ok. Seguimos, então. Vamos lá. Então, olha só. Nós falamos que um paciente eupneico é um paciente que está com a frequência respiratória de 12 a 20. Mas quando eu começo a preocupar de fato, quando eu começo a ter frequência maior que 25 incursões por minuto, eu começo a olhar um pouquinho diferente para esse paciente. Eu já vou dizer que ele está taquipneico, né? Ele está com a frequência aumentada sim, está maior que 20. Mas, quando ele está acima de 25, eu começo a entrar, a pensar que ele possa estar entrando numa insuficiência respiratória. E o que pode causar
frequência respiratória acima de 25 incursões, ou seja, sinais de que o meu volume minuto não está adequado. Dor pode ser um fator predisponente. Gente, não fazem ideia o tanto que nós subestimamos dor do nosso paciente. Dor causa muita disfunção orgânica, tá? Pacientes internados em UTI, ele tem que ser avaliado, a sua dor tem que ser avaliada de forma rotineira, porque a gente tem uma tendência a pensar que pelo fato de ele estar entubado, sedado, de que ele não está sentindo dor nenhuma. A gente tem que avaliar isso de forma... Porque às vezes o paciente dá sinais de que está com dor e você está achando que não está com dor, né? Existe até uma tabelinha, tipo escala de visual analógica para dor mesmo, existe uma tabela, depois eu posso mandar isso para vocês lá no grupo do Telegram, eu mando para vocês lá, existe uma tabelinha mostrando lá alguns sinais faciais de que o indivíduo pode estar com dor, quando ele começa a morder os lábios, quando começa a franzir a testa, então alguns sinais físicos de que ele pode estar com dor. E a dor, todo mundo aqui já sentiu dor na vida, a gente sabe o tanto que ela nos descompensa, né? Aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca, então a dor tem que ser avaliada de forma rotineira no nosso serviço. Então, nós temos que garantir que o nosso paciente não esteja com dor. Secreção também pode aumentar a frequência respiratória. Pacientes que cursam com hipersecreção. O DPOC novamente, né? Até mesmo a asma, que tem a constrição da via aérea, mas também tem aumento de secreção. Pneumonia. Doenças que cursam com aumento de secreção podem me causar aumento de frequência respiratória. Broncoespasmo também é outro fator. Nós falamos da asma, né? Quando eu tenho broncoespasmo, eu vou aumentar a minha frequência respiratória. O que vocês têm que aprender é o seguinte, é uma questão simples, nosso corpo é muito inteligente. Se eu estava ventilando a 16 incursões respiratórias por minuto, e estava tudo certo, estava me gerando um volume minuto adequado, mas agora eu fiz um broncoespasmo causado por uma asma, uma reação inflamatória, e aí essa via aérea agora estreitou, está passando menos ar, claro que o meu sistema respiratório, o meu centro pneumotáxico localizado lá no bulbo, ele vai ser informado de que o meu volume minuto não está sendo atendido e automaticamente, em contrapartida, ele vai aumentar a frequência respiratória para compensar esse volume minuto. Por isso que broncoespasmo também é um fator predisponente para aumento de frequência respiratória. Debilidade muscular também é outro fator predisponente, né? O paciente teve um TCE, o paciente não tem mais atividade muscular para poder gerar suas incursões respiratórias. Claro que vai tentar aumentar, às vezes ele não tem mais músculo para poder incrementar, e aí ele acaba entrando em falência respiratória. Casos clássicos, nós encontramos isso, são aquelas doenças neuromusculares, né? Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, doenças que cursam com debilidade muscular, e aí, encefalopatia não evolutiva. Então, eu tenho uma série de alterações e doenças que me causam aumento de frequência respiratória. Tudo bem? Outra coisa, volume, quais são os mesmos parâmetros que nós acabamos de falar que causa aumento de frequência respiratória, também causam diminuição do meu volume corrente. A partir de agora, isso aqui tem que estar medular para vocês. Viram a palavra VC ou VT, de tidal, é volume corrente, ou volume tidal, que também é corrente. Então é o seguinte, o que eu falei com vocês? 6, 7, 8 ml. Na ventilação espontânea, nós ventilamos até mais do que 8 ml por quilo de peso. O 6, 7, 8 é válido para ventilação mecânica. Agora, fisiologicamente, nós ventilamos até com outros volumes. O que você tem que lembrar é que o volume corrente ele não vai ser fixo o tempo todo. Por quê? Porque nós fazemos coisas diferentes o tempo todo. Por exemplo, nós estamos sentados agora, vocês estão aí me ouvindo e eu estou falando. Eu tenho um determinado volume corrente nesse momento. Mas se eu levantar para pegar uma água ou levantar para alguma coisa, meu volume corrente vai mudar. Se eu começar aqui a fazer uma atividade física, o meu volume corrente vai aumentar. Então, isso é ajustado o tempo todo pelo nosso sistema respiratório. Mas essas variáveis aqui podem fazer com que o meu volume corrente fique menor que 5 ml por quilo de peso. E aí eu começo a ter problema, porque se eu tenho menos volume, entro no mesmo raciocínio, né? Diminuiu o volume, o meu centro pneumotáxico entende que o meu volume minuto não está sendo atendido, e aí automaticamente ele tem que cursar com aumento de frequência ou aumento da taquipneia para poder fazer com que eu possa compensar isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão me ouvindo? Estão vendo os slides? Estão conseguindo ver o pointer? Fala aí para eu não falar sozinho aqui. Sim, tudo bem. Perfeito. Também. Só o pointer que não. Só o pointer que não. Vou mostrar o pointer Mas tá aí. dando Estão para vendo o pointer acompanhar. vermelhinho? Agora sim, Pointer agora vermelhinho. deu.
Beleza, porque dá um trabalho danado, tem que apertar um monte de botão para aparecer o point. Mas Agora beleza. deu sim. Vamos lá. Seguimos, então. Então, quais indicações que eu tenho para ventilação mecânica? E aqui eu estou abrindo o leque, estou colocando ventilação mecânica invasiva e não invasiva, tá? Vamos falar de tudo. Então, é o seguinte, queda do nível de consciência é um dos fatores. Nós falamos ontem sobre a avaliação da escala de coma de Glasgow. Lembra que eu falei com vocês? Qual que é a nota que eu dei para o meu paciente, que eu não vou olhar outro critério e já vou entubar o paciente. Lembra o que eu falei ontem? Quem lembra? Qual que é a nota de Glasgow que me induz a 8 ou abaixo Menor de igual a 8? 8. Né? Menor que 8. Menor De ou 3 igual a 8. Ai. Tudo bem? Menor ou igual a 8. Então, assim, se eu tenho Glasgow menor ou igual a 8, é tubo na goela direto. Agora, se está acima de 8, eu vou avaliar outras variáveis. O que mais que eu estou avaliando? Uso de musculatura acessória, que vocês acabaram de ver no vídeo. Respiração paradoxal, falei com vocês. Na inspiração, o abdômen tem que expandir, né? Para o diafragma poder abaixar. Nesse caso aqui, ele inverte para tentar fazer um resgate. Taquipneia, aumento de frequência respiratória, incoordenação motora, incoordenação respiratória, paciente sudoreico e o paciente com cianose, principalmente cianose de extremidades, tá? Com os lábios, com os dedos roxos, isso é sinal franco de hipoxemia, né? De hipóxia. E aqui eu quero que vocês se atentem muito, porque se você estiver num serviço lá e o médico te perguntar, e aí, Físio, vai fazer VNI com esse paciente? Nós temos aqui algumas contraindicações para fazer ventilação não invasiva. Então, observe só, eu tenho algumas contraindicações que são absolutas, que eu devo sempre evitar. Por exemplo, necessidade de intubação de emergência e parada cardíaca ou respiratória. Nesses dois casos aqui, eu não vou lançar mão de VNI, eu tenho que intubar logo, né? Se eu tenho que fazer uma reanimação cardiopulmonar desse paciente, ele tem que estar intubado, preferencialmente. Ah, só faço RCP com paciente intubado? Não. Existe RCP com ambu e com máscara, mas a via aérea avançada é importante. Se você tão logo puder fazer uma via aérea avançada, você já faz. Então, aqui, nesse caso, eu não vou indicar ventilação mecânica, se eu tenho necessidade de intubação de emergência e em parada cardíaca ou respiratória. E quais são as contraindicações relativas? Eu tenho que analisar risco-benefício, sempre. Na medicina, sempre risco-benefício. Olha só, se o paciente tem incapacidade de cooperar, de proteger as vias aéreas ou secreção abundante, é uma contraindicação que eu tenho que avaliar, tá? Rebaixamento de nível de consciência. Ora, pessoal, se para eu fazer ventilação não invasiva, quem dispara a máquina é o paciente, é ele que tem que ter drive respiratório. Se ele tem rebaixamento de nível de consciência e ele não tem capacidade de gerar fluxo, obviamente que ele não vai conseguir disparar a máquina. Logo, a minha ventilação não invasiva é contraindicada. Falências orgânicas não respiratórias, por exemplo, encefalopatia, seja ela isquêmica, seja ela hepática, renal, eu preciso avaliar isso. Arritmias malignas, hemorragia digestiva grave ou instabilidade hemodinâmica, eu também não vou fazer ventilação não invasiva. Cirurgia facial, né, ortognática ou de trauma, cirurgias neurológicas, também eu não vou fazer ventilação não invasiva. Ah, posso fazer? Depende, mas não é indicado, por isso que está em contraindicações relativas. Trauma ou deformidade de face, por quê? Porque isso não geraria uma boa acoplagem da máscara com a face e me geraria escapes de ar, e aí a ventilação fica deficiente. Alto risco de aspiração, tá? Então, ou seja, se o paciente já tem um alto risco de aspiração e eu vou socar ar na boca dele, no nariz dele ainda, pressão positiva, eu estou tendenciando a colocar essa secreção mais na via aérea dele. Pacientes com TCE, que estão cursando com debilidade muscular, tem que avaliar muito e geralmente é contraindicado ventilação não invasiva. Obstrução de vias aéreas superiores. Ora, se eu vou colocar a máscara no rosto, mas eu tenho uma moeda obstruindo a entrada do ar na laringe, não adianta eu socar ar lá fora que não vai entrar. Então, também é contraindicado. Anastomose de esôfago recente, ou seja, fez uma cirurgia de anastomose de esôfago. Eu tenho que evitar a pressurização acima de 20 centímetros de água para não romper, não fistulizar isso, né? Não abrir não fazer uma descência dessa sutura. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Vamos lá. Seguimos. Pessoal, estamos seguindo numa parte agora interessante, a parte gostosa,
que é começar a conhecer equipamento, começar a conhecer parâmetros. Eu imagino que vocês devam estar ansiosos para a gente discutir parâmetros, mas faz-se necessário a gente conhecer algumas coisas. Tem gente, eu imagino que possa ter pessoas aqui no curso que já são experientes na área, que estão querendo se atualizar, mas também tem pessoas que não conhecem nada de ventilação mecânica. Então, eu preciso fazer o beabá. Então, observe só. Aqui eu tenho uma imagem, não sou representante de marca nenhuma, tá? Foi só uma imagem meramente ilustrativa, tanto é que não está nem aparecendo marca. Eu sei qual que é, mas vocês não devem nem fazer ideia de que ventilador que é esse. Então, isso aqui. Normalmente, existem várias interfaces, várias marcas de ventiladores mecânicos. Mas esse aqui é um formato padrão de ventilador mecânico, que vocês precisam conhecer os seus componentes, né? Então, observe só. Eu tenho aqui a tela de ajustes, né, que a gente chama de interface do ventilador, é onde eu vou ter os meus gráficos, vou ter a tela de monitorização, o que está acontecendo de volumes, enfim, de todos os meus parâmetros que eu estou trabalhando aparece nessa tela. Então, o ventilador mesmo é isso aqui, né? É o que nós chamamos aqui de cabeça do ventilador, tá? Onde tem a tela e os seus ajustes. Logo aqui embaixo, eu tenho duas conexões, né, que vão conectar o meu circuito. Aqui eu tenho um circuito duplo, ou seja, um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Geralmente, a maior parte das marcas dos ventiladores fazem à direita de quem está olhando, de quem olha, faz a válvula inspiratória, que é a geradora de fluxo, e faz à esquerda de quem olha a válvula exalatória. Pode ser que algumas marcas invertam isso, mas geralmente é padrão, tá? A da direita de quem olha é válvula inspiratória, dispara fluxo, e da esquerda é onde está acoplado a válvula expiratória, onde acontece a leitura do fluxo que nós estamos ofertando para o paciente, bem como alguns outros parâmetros, que nós vamos falar mais para frente. Então, todo ventilador mecânico ele tem que ter um ramo duplo, né? Um ramo ins e um ramo ex. No meio do circuito, nós temos aqui esses copinhos que as pessoas, quem não conhece ventilação mecânica, não sabe nada de respiratória, não sabe para que serve esse copinho. Esse copinho aqui é chamado de coletor ou chamado de dreno, tá? Ele só está aqui no meio porque, como nós vamos umidificar essa ventilação, acaba gerando algumas gotículas, precipitação de água no circuito. E aí tudo que for produzido aqui, ele cai aqui para dentro, fica nesse recipiente, e aí o fisioterapeuta, na hora que isso aqui está muito aumentado, está quase aqui no seu volume total, ele desconecta esse copinho, joga fora e conecta novamente. Não precisa se preocupar na hora que for desconectar, porque ele tem uma válvula aqui, ó, unidirecional, que não permite que o circuito abra, tá? Ele só abre enquanto o copinho está aqui. Depois que o copinho saiu, a válvula tem uma molinha aqui, uma mola, que faz com que isso aqui se feche, e aí o circuito, o fluxo não é interrompido, tá? Aqui eu tenho um umidificador ativo. Qual que é a diferença de umidificador ativo e passivo? O ativo é esse aqui, que eu tenho um copinho, o recipiente, onde eu vou colocar água destilada até um nível, e tem uma base que faz o aquecimento. Tem uma base aqui de metal, que entra em contato com a base do copo e aquece esse umidificador, tá? Aí, o que acontece? Eu tenho que ter um ramo inspiratório que vai se ligar no copo, e tem que ter um ramo do copo saindo para formar o meu ramo expiratório. Isso aqui é umidificação ativa. Tem um botãozinho que controla aqui o aquecedor para poder colocar na temperatura correta, e isso aqui funciona com água destilada. Não pode colocar soro fisiológico, porque soro tem sal, pode precipitar, pode induzir um monte de coisa no meu paciente. Aqui é água destilada. Olavo, mas eu não tenho água destilada. Tudo bem, bota o soro, mas preferencialmente até botar água de torneira, mas o soro por último, né? Mas se eu não tenho nada, eu umidifico com soro, mas não é indicado. Então aqui eu tenho umidificação ativa. Como que seria uma umidificação passiva? A passiva não tem esse aqui. Quando eu coloco os filtros aqui no ramo, no Y, tá? Os filtros que nós chamamos eles de HME, são os filtros que tanto filtram quanto umedece e aquece. Mas como é que ele aquece? Não tem nada ligado nele. Ele aquece com o próprio calor do corpo do paciente. Na hora que o paciente exala, ele acaba retendo essa temperatura, e na próximo ciclo respiratório ele utiliza essa temperatura que ele reteve para mandar
o ar aquecido para o paciente, tá? Hoje em dia quase não se usa muito aquecedor, a não ser quando estamos falando de UTI pediátrica. Aí nós damos preferência para umidificação ativa. Adulto, geralmente, a gente não tem mais copinho, o umidificador com aquecedor e mantemos só aqui mesmo o filtro HME, tá? Amanhã também, ao final da aula, quando eu estiver falando um pouquinho de Covid, eu vou falar um pouquinho para vocês a diferença de filtros, né? Tá todo mundo louco aí. Que filtro que eu utilizo? Vai dispersar aerosol. Tem os filtros HME, HMEF e tem os filtros EPA. Eu vou falar um pouquinho para vocês amanhã sobre isso, tá? Então, aqui eu tenho o circuito. Isso aqui é a haste do ventilador, onde segura o circuito para que ele fique na posição correta. E existe, sim, uma posição correta, não é de qualquer jeito, tá? Vamos que mais aqui? Vamos lá. Bom, isso aqui, então, é um conhecimento geral do ventilador. Alguém tem alguma coisa a contribuir ou a perguntar sobre isso aqui? É a Ana. A minha internet deu uma olhada e eu não entendi para que serve esse tubinho aqui pequeno que você falou. Você fala esse aqui que eu estou apontando? Isso aí é um coletor, é um dreno. Ele serve para coletar toda a água que precipitou e formou gotículas no circuito. Ele vai segurando essa água para ali, vai ficando como um recipiente. Porque se eu tiver muita água no recipiente, no circuito, pode acontecer duas coisas. Pode aumentar a resistência do circuito, do sistema. Isso não é bom, porque eu não quero aumento de resistência. E ele pode também diminuir a vida útil do meu filtro, quando eu estou usando filtro. Porque se ele começa a umidificar demais esse filtro, o filtro começa a perder a sua eficácia. E aí a gente tem problema. Só que com filtros esses mais modernos, HME, HMF, a gente não tem muita precipitação de água antes do Y, não. Só depois do Y. Então a gente nem coloca mais esses copinhos. Esses copinhos a gente coloca mais quando tem umidificação ativa, quando eu tenho a água destilada lá no aquecedor. Aí eu uso o copinho. Fora isso, eu não uso, não. Tudo bem? Ok, valeu. Ok. Olavo, Pois não. Só fugindo um pouquinho da ventilação mecânica. Na oxigenoterapia, tem também modalidades com umidificação, né? Também deve ser feita com água destilada? Segue a mesma regra? O soro não serve? O soro Preferencialmente água destilada. Tá? Rotineiramente a gente deve colocar água destilada. Porque o soro a 3%, o soro a 0,9%, ele tem concentração de sal. O sal, nós sabemos que ele pode até ajudar em algumas situações. Por exemplo, ele pode melhorar o clearance de secreção. Mas, por outro lado, ele pode induzir algumas situações que não me é interessante. Então, preferencialmente água destilada. Lembrando que oxigênio-terapia... Só um pouquinho, deixa eu pausar aqui um microfone de vocês aí, senão eu não consigo. Só lembrando que oxigênio-terapia, essa que a gente faz no hospital, no pronto-socorro, qualquer lugar, vou colocar oxigênio no meu paciente, eu tenho que lembrar que quando eu utilizo fluxos de 4 até 5 litros por minuto, eu não devo utilizar umidificação, tá? Eu só uso umidificação acima de 5, 6 litros, aí sim eu vou utilizar umidificação. Levem isso para o serviço de vocês. Se estiverem usando lá, vai colocar o cateter nasal no paciente de infarto. Não, tá usando 1 litrinho só para poder manter uma boa saturação acima de 93. Tudo bem. Aí o que o pessoal geralmente faz? Coloca o cateter nasal, coloca 1 litro e bota no umidificador. Não, é errado, tá? Umidificação no cateter nasal é acima de 5, 6 litros por minuto. Tudo bem? Ok, muito obrigada. De nada. Alguém mais sobre o ventilador aqui? Podemos passar? Ok. Então, seguimos. Outra coisa. Atrás de todo ventilador, atrás eu digo assim, nos ventiladores mais equipados, né, os ventiladores mais completos. Esse ventilador de transporte é mais interno. Mas o que acontece? Atrás do ventilador, geralmente tem uma pecinha chamada blender, tá? Esse blender é onde nós conectamos sempre, todo ventilador, ventilador mais, digamos, não vou dizer moderno, não. Ventiladores mais completos, esses que ficam nas UTIs, eles têm 2 entradas de ar. Uma entrada para ar comprimido, desculpa, um amarelinho, e uma entrada para oxigênio. E é esse equipamento aqui chamado blender
É ele que faz a mistura do gás para ofertar uma FI de O2 adequada que eu programo no ventilador. Então, toda vez que vocês têm o botão de FI de O2, fração de inspirada de oxigênio, né, que é essa aqui que vocês estão vendo, ela é determinada por uma mistura de ar comprimido e oxigênio. Nos ventiladores de transporte, a gente não tem duas vias, só tem via de oxigenoterapia, só do oxigênio comprimido. Então, assim, mas por quê? Porque a gente pensa que o paciente que vai ser transportado é um paciente que não vai ficar tanto tempo em transporte, a gente espera. Aqui na minha realidade, no meu estado aqui, é difícil, porque os pacientes que saem daqui do interior para ir para a capital, eles percorrem aqui 500 quilômetros, né, numa estrada ruim. Então, acontece, para vocês que moram no Sudeste aí, eu também sou de Minas Gerais, sou nascido aí, minha família mora toda aí ainda, e eu estou em Rondônia há 13 anos, mas quando eu vim para Rondônia, eu também achava que aqui só tinha onça e índio. Não é bem assim, não. Aqui é até bem moderninho. Eu não trocaria mais Rondônia por Minas Gerais. Não que seja ruim, mas por questão de trabalho. Mas eu digo assim, as estradas aqui chegam a certa época do ano que ela fica muito ruim, porque aqui chove muito, é muito calor, mas chove muito, e aí as estradas se danificam muito tempo e os pacientes passam um perrengue para poder seguir até a capital quando precisam. Então, assim, quando é o ventilador de transporte, acaba que a gente só tem um ramo de oxigênio, a gente não tem o ar comprimido, tá? Mas normalmente os ventiladores têm essa pecinha atrás dele, chamado blender, que faz a mistura dos gases para ofertar uma FI de O2 fidedigna. Aquilo que eu estou colocando no botão lá de 21 até 100, ele vai me ofertar certinho aquilo que eu estou colocando. Aqui nesse esquema que vocês estão vendo, deixa eu só ver se vocês estão vendo mesmo, né? Que eu estou aqui com a... Só um pouquinho. Ok. Vocês estão vendo aí um circuito respiratório montado com um paciente que está entubado. Então, observe aí. Olha só, aqui eu tenho o ventilador, né? Esquematizando o ventilador. Lembra que eu falei com vocês? Geralmente, à direita de quem olha, aqui é a frente do ventilador. À direita de quem olha, eu tenho uma válvula chamada válvula de geradora de fluxo, que vai mandar o ar para o paciente no ramo inspiratório. E eu tenho uma válvula exalatória no final, que vai ter uma válvula, né? Então, eu tenho aqui essa válvula que está medindo a quantidade de ar que está saindo, medindo o meu fluxo, medindo uma série de coisas que uma CPU interna do ventilador está fazendo essa leitura para colocar lá na tela para você. Então, observe, o ventilador ele é um computador. Ele tem uma CPU que mede pressão na via aérea, ele mede fluxo, ele tem o painel de controles, ele manda tudo isso para o monitor. Só que como que esse computador regula isso? Graças aos sensores presentes na válvula exalatória que está conectado a essa CPU. Então, todo o ar que entra, ele vai até o pulmão do paciente. Então, ele sai dessa válvula geradora de fluxo, entra no ramo inspiratório, ganha o Y, então essa peça aqui é chamada de Y, uma peça plástica, quando a gente monta. Aqui é o tubo, isso vai até o pulmão dos pacientes. Quando o paciente vai exalar, esse ar sai pelo mesmo tubo, e só que agora essa válvula exalatória fecha, então o ar não tem como sair por aqui, e essa válvula exalatória abre. E aí o ar sai por aqui e vem para cá. Só que tem aqui um sensor que está lendo tudo isso que está saindo. Por isso que a gente consegue ter esses parâmetros no ventilador mecânico. Então, para quem está lá quem quer aprender, gente, eu não sei nem montar um ventilador. Então, aqui está a imagem. Como que eu monto um ventilador? Eu tenho que ter, no mínimo, uma traqueia que vai sair da minha válvula INS, né? Da minha válvula geradora de fluxo. Vai até o Y. No meio aqui, eu posso ter a opção de montar aquele dreno, né? Que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, opa, pera lá. Uai, que passou tudo isso. Pronto. Então, olha só. No meio aqui, eu tenho o dreno, né? Eu posso montar no meio, mas também tem a opção de montar sem o dreno. Eu posso colocar um conector reto aqui, só para ter um circuito longo, né? Para não correr risco de desconexão com o paciente. E aí eu montar isso aqui. Mas para quem não sabe montar o ventilador, dessa forma aqui. Ah, chama o físico para montar. Tudo bem, vamos lá. Coloca uma traqueia no ramo inspiratório, liga no Y. Na outra ponta do Y, liga uma outra traqueia ligada na válvula exalatória. E aqui vai ser onde vai ser encaixado o tubo. Lógico que entre o Y e o tubo, eu tenho que colocar um filtro, né? Quando eu estou utilizando umidificação passiva.
Geralmente a gente tem os filtros também, tem uns filtros que são só bacterianos, que só filtra bactéria e vírus, tá? Esse não aquece, nem umidifica. Não é o indicado. O indicado, quando você não tem umidificação ativa lá pelo copinho, é você usar um filtro aqui que seja um HME, que é um filtro que tem filtragem bacteriana, tem filtragem, certa filtragem viral, aquece e umedece o ar. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Deixa eu beber uma água aqui enquanto vocês perguntam. Podemos passar? Olavo. Filtra o que você falou? Ele filtra o que, esse HME? Ele filtra bactéria, vírus, aquece e umedece o ar. Olavo, essa não. válvula Y aí, esse Válvula Y, não, né, o que você tá falando conector aí? Y. Isso, Esse conector Y, Aqui. ele vai fechar quando o paciente expirar, né? Como assim? Não, ele não fecha, não. Ele vai Ele é um fechar plástico. o ramo expiratório. O que fecha é essa válvula de fluxo aqui, essa que manda o fluxo, ela fica fechada. Na exalação, Sim, mas, na hora que vai exalar. Aí o ar não tem como sim, mas sair o por Y, aqui. Sim, pode falar. o Y, ele vai direcionar o ar para a traqueia expiratória quando o paciente exalar, né? Isso. Não é que ele direciona, porque é o seguinte, no momento da inspiração, isso aqui encheu de ar, não encheu? E foi até o pulmão. Chega um momento, no final da ins, tudo isso aqui está cheio de ar, ó. Tudo isso aqui está cheio. Na hora que vai exalar, se essa válvula aqui fecha, esse conteúdo de gás que está aqui permanece aqui. E aí, quando essa válvula aqui abre, o ar só tem como sair por aqui. Não tem como empurrar isso aqui para cá, porque aqui está fechado. Ah, mas aí no caso, eu entendi o princípio aí, mas aí no caso o Y, ele não tem nenhuma porta. Não tem nenhuma nada. válvula. Não, nada. Ele é livre. Ele é um Y oco. Ele é só um conector. Entendi. Tudo bem? Uhum. Então vamos lá. Seguimos. E Alguém logo mais? Não, teve alguém que falou. Olá, Desculpa, não tô te ouvindo. Diga lá, Ana. logo depois do Y aqui, né? Que tem esse filtro que você falou, o HME. Depois dele vem o quê? Você fala aqui, onde eu estou apontando? Depois do filtro. Aí é o Daqui quê? para cá vai ser o tubo. Vai ser o tubo orotraqueal, né? Aí você conecta o filtro no tubo, então? E o tubo no filtro, exatamente. Ok. Imagine que isso aqui fosse o filtro. Não é, tá? Nessa imagem aqui está representando outra coisa. Mas imagine que isso aqui seja o filtro. Aqui é o tubo e aqui é o final do Y. Então, o filtro fica entre o Y e o tubo. De modo que todo o ar que está entrando para o paciente ele vai ser filtrado e todo o ar que está saindo do paciente também vai ser filtrado para sair para cá. Tudo bem? Ok, valeu. Alguém mais? Olá, você falou Pois que o não. HME ele troca, né, o calor e ele filtra também? Não é o HMEF que filtra e troca calor, não? Não, o HMEF ele tem uma propriedade de filtrar bactéria e vírus de até 99,999, uma dízima periódica. Ele filtra o máximo de vírus e bactérias. Mas existem várias marcas de paciente, de filtros, que fazem também a filtragem de bactéria e vírus, porém numa porcentagem um pouco menor. Então, mesmo que ele seja HME, ele também filtra, porém depende de qual HME que eu tenho. Por isso que quando você tem no seu serviço, você tem que virar atrás dele e ver lá o que o fabricante escreveu e ver qual que é a porcentagem de filtragem. Nós temos porcentagem de 60% até 99% de filtragem. Mas geralmente os HMEs filtram também. Mas depende da marca para saber qual a porcentagem de filtragem. O HME-F é o melhor que tem, o que mais filtra, 99,9%. Ok, obrigada. Olá, Ana, de novo. Pois não. Quais são os tipos de filtro que tem? Você falou HME, HMF, qual mais? Não, HME, HMEF e EPA. EPA com H. Ah, tá. E esse outro aí do EPA? O Faz o EPA quê? ele é colocado.
O EPA ele só tem capacidade de filtragem mesmo, ele é ultrafiltragem. Geralmente ele é utilizado aqui, ó, na válvula exalatória para não deixar dispersar partículas. Por exemplo, no COVID agora, como é que nós estamos utilizando? A recomendação das sociedades é duas. Ou a gente usa HME associado ao EPA no ramo ES, ou a gente utiliza o HME-F aqui. Aí não precisa do EPA. Tá? Se o meu filtro é só HME, para COVID, eu tenho que utilizar o filtro EPA no ramo expiratório, lá na válvula. Se o meu filtro é HME-F, eu não preciso do filtro EPA, eu só coloco o filtro HME-F aqui proximal ao paciente. Ah, tá. Tudo bem? Então, o mais utilizado é o HMEF. Mas em contrapartida é o mais caro. Geralmente os serviços não compram dele. Compram mais o HME. Ah, tá. Ok. Podemos Mas passar, aí, pessoal? mas aí tanto o HME quanto o HMEF umidifica e aquece. Isso, e filtra. Ok. Tudo bem? O que muda mais é a porcentagem de filtragem. Tá, já. E o EPA só filtra. Ok. Isso. Pessoal, deixa eu só me localizar aqui quanto ao tempo. Nós começamos mesmo às 19 horas para mim aqui, às 20 horas para vocês aí. Nós já temos 1h30 de aula, é isso? Para vocês aí já são 9h30? Isso. Já são 9h30. Ok. 9h30. Deixa eu só ver aqui quantos slides eu já fui, porque eu não posso atrasar muito. Nós temos 2 horas por dia, né? Espera lá. Tá. Está um pouco bem atrasado. Vamos lá, vamos seguir. Vou tentar não parar tanto mais, para a gente poder não perder muito tempo em slides aqui. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Pessoal, vocês estão aí? Bora. Pode seguir. Beleza, vocês têm que se manifestar, senão eu fico falando sozinho aqui e fica ruim. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho algumas válvulas, não vou ficar me atendo mais aqui, porque já explicamos, né? Sobre Y, dreno e por aí vai. Isso aqui é mais para a gente... deixa eu passar. Aqui, ó, por exemplo... Tela tá escura. Atualiza então aí, porque tá sendo projetado. Eu estou com outro computador aqui ligado e estou vendo que está projetando. Tá sim, tá funcionando. Tá? Então vamos lá. Olha só. Vocês estão vendo aqui que o filtro, esse aqui é um filtro HME, tá? Ó, ele é trocador de umidade e calor, ele substitui o termoumidificador, que é aquele ativo, né? Melhor resultado em pacientes adultos, deve ser trocado a cada 24 horas ou quando estiver sujo. Não necessita de coletores de água. Então, assim, ele vem sempre o filtro com uma traqueinha, esse aqui nós chamamos de traqueinha, tá? Então a gente conecta o ramo aqui, e aqui vai no tubo do paciente. Então, o ventilador vem aqui, o Y vem aqui, aí eu tenho o filtro, eu tenho uma traqueinha com uma expansora aqui e ligando o tubo. Por quê? Porque essa traqueinha não vai deixar que toda a umidade que o paciente está me produzindo chegue ao meu filtro e danifique aqui as propriedades dele e que diminua a vida útil dele. Então, sempre eu devo utilizar traqueinha. Uma curiosidade para vocês, eu estou ventilando diariamente aqui pacientes com COVID, e uma coisa que nós tentamos ver é deixar sem essa traqueinha para não ter aumento de espaço morto, nem muito menos aumento de resistência, mas não deu, porque esses pacientes estão produzindo muito mais água aqui, né? Está precipitando muito mais água aqui e está danificando o fio. Então, nós estamos utilizando mesmo com a traqueinha toda esticada. Vamos lá. E aí, vamos diferenciar suporte ventilatório invasivo e suporte ventilatório não invasivo. Nós já falamos, né? Deixa eu ver aqui se eu posso... O suporte ventilatório invasivo é aquele suporte que eu invado a via aérea do paciente, né? Aquilo que eu vou colocar uma prótese ventilatória e vou ventilar meu paciente através daquela prótese. Suporte ventilatório não invasivo é aquele que eu vou utilizar uma interface, uma máscara, para poder ofertar aquele volume de ar que eu estou querendo mandar para o meu paciente. Agora, pessoal, fiquem muito atentos a isso aqui. Isso aqui é importantíssimo para o nosso entendimento. Olha só, nesse quadrinho aqui, eu tenho uma INS e uma ES em um paciente em ventilação espontânea, tá? Paciente
respirando por si próprio. E aqui eu tenho um quadrinho com o paciente sob pressão positiva, ou seja, está sendo empurrado um ar na via aérea desse paciente. Observe só, pessoal. Vamos pensar aqui lá naquela fisiologia que nós discutimos ontem e um pouquinho hoje. No processo de inspiração e expiração, como que se comportam as minhas pressões, tanto pleural quanto alveolar? Na ins, diminui pressão pleural e alveolar, e na ex, aumenta a pressão pleural e alveolar. Como que se comporta o volume na minha respiração espontânea? Toda vez que diminui pressão, meu volume aumenta no pulmão, né? Porque está entrando ar. Toda vez que a minha pressão aumenta, o meu volume sai. É o que nós discutimos no começo da aula de hoje. Quando eu tenho pressão positiva, é diferente, gente. Porque observe, eu vou sedar o meu paciente, eu vou botar ele na ventilação invasiva ou não invasiva. Toda vez que eu estiver soprando como se fosse um compressor na via aérea do meu paciente, claro que a pressão lá dentro vai ser positiva na inspiração e vai ser negativa na expiração. Mas eu não tenho essa negativação que eu tenho aqui pleural e alveolar para gerar fluxo, porque quem está gerando o meu fluxo é a minha máquina, é o meu ventilador. Então, toda vez que eu aumento pressão na via aérea, eu coloco ar. Toda vez que eu diminuo pressão na via aérea, eu tiro o ar daquele sistema respiratório. Esse é um princípio básico que você tem que entender para poder entender a ventilação mecânica. Paciente em ventilação espontânea, ele negativa a pressão pleural, negativa a pressão alveolar e o volume entra. Depois, na ex, toda a pressão volta a ficar positiva para o ar poder sair e o volume sai. Na pressão positiva, quando eu vou colocar ele ou na ventilação mecânica ou na ventilação não invasiva, eu estou ofertando pressão positiva na via aérea do meu paciente. Se eu estou colocando pressão positiva, estou colocando volume lá dentro, eu estou aumentando a pressão dentro dessas cavidades, no caso do alvéolo e da cavidade pleural. Então, toda vez que eu oferto ventilação mecânica com pressão positiva, eu tenho aumento de pressão na ins e diminuição de pressão na ex. Tudo bem? O movimento respiratório, esse exemplo aqui que nós fazíamos já na escola, né? Coloca um recipiente hermeticamente fechado, e aí eu tenho um caninho com 2 balõezinhos lá. E aqui embaixo eu estou simulando o diafragma. O diafragma e o nosso tórax, ele faz um movimento como se fosse um movimento de balde, né? Que a gente fala, né? Na ins, na ex e na ins. Ou seja, toda vez que eu inspiro, as minhas costelas se retificam, o meu diafragma abaixa, para que essas pressões aqui, tanto a pleural quanto a alveolar, possa diminuir e o ar possa entrar. Quando eu vou exalar, o inverso tem que acontecer, né? As costelas abaixam, o diafragma sobe e aí o meu ar exala. Nós já falamos sobre isso, sobre mecânica respiratória. Agora, essa imagem aqui eu quero que vocês façam uma análise. Nesse momento aqui, o que vocês acham? Esse paciente aqui está sob ventilação mecânica ou ele está sob ventilação espontânea? Justifique sua resposta. É com vocês que eu estou falando. Eu estou tentando. Então pensa. Eu também estou pensando. Está sendo ventilado seletivamente. Esse paciente está sendo ventilado. Tudo bem, alguém falou seletiva, mas não é isso que eu quis representar aqui não, tá? É porque aqui ficou um pouquinho, o tamanho do pulmão direito ficou um pouquinho maior mesmo, mas não é isso não. Estou falando assim, pensa só na questão da mecânica. Esse paciente está sendo ventilado com pressão positiva através do ventilador ou ele está em ventilação espontânea? Estou achando que ele está em espontânea. Um de cada vez, vamos lá. Quem vai falar primeiro? Deixa eu escolher aqui. Renata. Diga, Renata. Acho que ele está no ventilador com pressão positiva. Por quê? Justifique sua resposta. O oxigênio entra e existe uma pressão ali contra a força, contra a pressão que está sendo exercida dentro do pulmão. Alguém mais? Eu sou péssima para elaborar. Eu acho que a pressão é positiva porque a setinha ali, pleura, não está puxando para. Muito bom, Camila. Muito bom, Camila. Observe só. Pessoal, bloqueia aí fala em um de cada vez. Aí quando você terminar de falar, já bloqueia o microfone, por favor, para a gente ficar tranquilo. Olha só, pessoal.
Essa observação da Camila foi importantíssima. Olha só, o ar está entrando. Você já sabe que é o processo de inspiração. Agora, o que está acontecendo dentro do meu sistema respiratório? Olha aqui, o meu pulmão expandiu. Olha como é que aqui ficou as setinhas para lá, né? Então está expandindo, ele está crescendo, ele está aumentando de volume. Logo, a pressão aqui dentro vai ser positiva. E aqui dentro eu não estou tendo diminuição de pressão. A pressão também está aumentando. Eu tenho uma força contrária aqui do gradil costal contra esse pulmão, mas toda vez que o meu pulmão for apertar para lá, for expandir, ele vai gerar uma pressão positiva. Então, o que eu quero que vocês entendam é que toda vez que eu coloco o paciente em ventilação mecânica, eu estou colocando ar nesses pulmões, aqui dentro e aqui dentro sempre fica positivo. As duas pressões, elas são positivas. Eu tenho aumento de pressão. Por que eu estou falando isso? Quem que fica aqui no meio? Isso aqui está representando o coração e veia cava, tanto superior quanto inferior. Eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar volumes adequados, porque se eu colocar muito volume ou expandir isso aqui demais, eu tenho estruturas nobres aqui que podem sofrer, podem ser comprimidas. Então, um paciente que está hipovolêmico, um paciente que está em choque, por exemplo, está com a pressão muito baixinha, está com a pressão 8/4, teve uma hemorragia, ou ele sofreu um acidente, ou sofreu um acidente vascular cerebral, ou um choque anafilático, sei lá qual a situação que fez derrubar a pressão arterial dele. Se a pressão arterial está diminuída, a perfusão pulmonar está diminuída, ou seja, está passando menos sangue por esses capilares pelo meu coração. Né? As veias estão murchinhas, tem pouco volume. Se eu boto muito volume nesse pulmão, eu comprimo essas cavidades e essas estruturas e posso diminuir o retorno venoso para o meu coração. Eu vou diminuir pré-carga. Se eu diminuo pré-carga, eu também diminuo pós-carga. Se eu diminuo pós-carga, logo eu diminuo o volume de ejeção cardíaco, fração de ejeção, e eu posso cursar com hipoxemia secundária à ventilação mecânica iatrogênica, ventilação mecânica errada. Tudo bem? Então, isso aí, é que eu queria isso que você falou, Olavo, isso que você acabou de falar agora, por isso que é importante a gente saber do peso predito, do volume que deve ser colocado durante a... Perfeito. E não só isso. Quando a gente olha para o monitor multiparamétrico, nós temos vários parâmetros, né, que nós temos que avaliar. Aquilo ali não está ali à toa, não. Você tem que avaliar como é que está a frequência cardíaca, você tem que avaliar como é que está a pressão arterial, você tem que avaliar... Se o paciente está hipotenso, você sabe que esses capilares vão estar mais murchos, logicamente que você vai tentar colocar um pouquinho menos de pressão, trabalhar com pips mais baixos, para não comprimir essas estruturas, senão você pode causar um problema circulatório decorrente de uma ventilação mecânica mal ajustada. Tudo bem? Ótimo, obrigado. Seguimos. Suporte ventilatório não invasivo. Estamos falando da VNI. Vamos lá. Indicações para ventilação não invasiva, através de máscaras. Eu tenho alguns pontos. Agudização da DPOC, né? Então, quando eu acabei de falar lá naquela imagem daquele senhor lá que estava lá em oxigenoterapia. Então, quando eu tenho DPOC agudizado, quando eu tenho asma brônquica, eu tenho fechamento de via aérea, também é indicado VNI, eu faço uma VNI de resgate. Doenças neuromusculares, que eu tenho falência de bomba muscular, automaticamente eu preciso de ventilação. Esses pacientes neuromusculares se beneficiam muito de VNI. Paciente com esclerose lateral amiotrófica, paciente com esclerose múltipla, paciente com Guillain-Barré, pessoas que têm deficiência muscular, esses pacientes se beneficiam muito da ventilação não invasiva. Tá? Alterações da caixa torácica, paciente pós-extubação, agudização da fibrose cística e pacientes terminais também se beneficiam da ventilação não invasiva. Ou seja, eu vou pensar em ventilação invasiva em situações de falência respiratória hipercápnica. Para quem não sabe nada de respiratório e está voando nesses termos, lembre, PCO2 do paciente, ele varia de 35 a 45, tá? O normal dele. O normal está em 40, o equilibrado. Toda vez que eu tenho aumento de PCO2 acima de 45, eu tenho uma situação chamada hipercapnia, ou seja, está acima do valor de referência. Toda vez que eu falo hipocapnia, eu estou abaixo de 35. Então, quando eu falo falência respiratória hipercápnica, é porque o paciente não está gerando incursões, acaba não conseguindo exalar. Se ele não exala, ele retém ar. Se ele retém ar, ele retém CO2. E se ele retém CO2, ele vira um paciente hipercápnico, falência de bomba muscular, no caso, que não gera incursões respiratórias. Quando eu tenho falência... Pois não? Por favor, respira. O Eu estou slide respirando. anterior, o slide anterior,
Eu fiquei meio perdida, assim, falou muito rápido. Sabe por que eu tô dando a corridinha? Foi meio proposital, porque eu estava dando uma olhada aqui, ó, dos 112 slides, nós estamos no 48. Eu quero passar para vocês tudo, mas se eu não der uma apurada aqui, amanhã nós não chegamos nem na metade. Né? Então, assim, mas eu volto sim. Eu estou Tá, falando o seguinte, que toda... Pode falar. Não, pode continuar. Toda vez que eu tenho falência respiratória por deficiência de bomba muscular, ou seja, eu tenho disfunções neurológicas, eu tenho agudização. No caso do DPOC, o cara acaba tendo falência de bomba, por quê? Porque ele aumenta tanto a frequência respiratória. Ele cansa tanto, ele consome uma gasolina muito grande para poder manter aquela hiperventilação, que acaba entrando em falência de bomba muscular. Então, todas essas situações aqui, eu tenho geralmente falência de bomba muscular. Seja o paciente DPOC agudizado, seja o paciente da asma, que também cansou para respirar, seja o paciente com doença neuromuscular, alterações de gasto torácico, ou seja, situações que eu vou ter deficiência muscular que vão me condizer com situações que eu não consigo mais ventilar o paciente. E aí, por exemplo, no paciente com DPOC, que está cansado de ficar com a frequência de 40, eu vou colocar ele na ventilação não invasiva para ele descansar essa musculatura. Eu boto ele na máscara, boto uma pressão positiva lá com suporte mínimo, e aí eu dou um tempo para ele descansar nessa máquina. Eu já trabalhei em centros de reabilitação DPOC, que a gente deixava o paciente até 6 horas, 4 horas, 6 horas na ventilação não invasiva, para dar um tempo para ele descansar, para ele dar uma dormida, repor as energias, repor ATP, e depois a gente reavalia a possibilidade de retirada. Tudo bem? Ficou claro agora? Ok. E então, em todos esses casos aqui, o mais indicado seria a não invasiva, ok? Isso depende de outros fatores. Aqui eu tenho indicações. Agora, eu tenho que avaliar. Se esse paciente está, por exemplo, está lá, está saturando a 70, está com sinais de esforço respiratório de aqueles que nós mostramos no vídeo, aí esse cara, eu posso tentar a ventilação não invasiva, mas se eu ver que não está resolvendo, aí eu já vou partir para uma intubação desse paciente. Ok. Obrigada. De nada. Pessoal, quando eu tenho um paciente com disfunção respiratória hipoxêmica, é porque geralmente eu tenho disfunção de parênquima. E quando eu falo parênquima, eu estou falando tecido pulmonar propriamente dito. Então, eu posso ter edema agudo cardiogênico, né? Ou seja, o coração começa a falhar, seja por qualquer fator, seja por uma insuficiência cardíaca congestiva, corpo pulmonar, alguma coisa que me permita regurgitar sangue para o pulmão, ou seja, esse fluxo pulmonar fica comprometido, eu posso ter edema pulmonar, lesão pulmonar aguda, insuficiência respiratória pós-operatória, insuficiência pós-broncoscopia, complicações infecciosas como pneumonia, por exemplo, tuberculose, e pacientes terminais também. Então, toda vez que eu tiver deficiência de parênquima, algumas situações eu também tenho indicação da ventilação não invasiva. O paciente com edema pulmonar, ele se beneficia muito da VNI. Às vezes, e quantas vezes eu cansei no meu serviço de fazer com que o paciente não fosse entubado, porque nós fizemos um resgate com ventilação não invasiva. A gente deixou de entubar com resgate de ventilação não invasiva. Às vezes a gente consegue isso, tirar o paciente dessa insuficiência respiratória aguda somente com a ventilação não invasiva. Contraindicações para ventilação não invasiva, todas essas nós já falamos durante o discorrer, né? Diminuição do nível de consciência, sonolência, está muito agitado. Esses dias, foi o quê? Tem uns 15 dias, faleceu um paciente na nossa UTI aqui, ele estava na enfermaria e ficou afundando o dia inteiro, e o médico lá, plantonista, ele não se ateve muito a isso, o paciente foi apresentando situações de insuficiência respiratória, e foi piorando, à noite ele solicitou vaga na UTI.
Quando ele chegou para mim, ele estava numa máscara de Venturi em 50%, estava agoniado, agitado pra caramba, estava confuso, com distúrbio de nível de consciência. E aí eu estava com a ventilação não invasiva pronta para poder resgatá-lo, e ele não aceitou. Ele puxou minha mão, quis me bater, aquela coisa toda. Ele falou, me deixa aqui com o meu oxigênio, que senão eu vou morrer. E acabou morrendo mesmo, porque acabou postergando um pouco mais. Logo nós conseguimos sedar ele, entubamos, mas ele começou a evoluir com fibrilação atrial, fez bloqueio de ramo, e aí acabou vindo a óbito. Mas é por isso que a gente tem que intervir na hora correta, para não deixar o paciente afundar também. Quando eu tenho instabilidade hemodinâmica, com necessidade de medicamento vasopressor, geralmente a gente utiliza aí noradrenalina, dopamina, né, algumas medicações vasopressoras. Quando eu tenho choque, pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio, arritmias complexas. Então, essas aqui são algumas contraindicações, tá? Obstrução de via aérea, tosse ineficaz, sangramento digestivo alto, infarto agudo do miocárdio e pós-operatório recente de face, ou de via aérea superior, ou de esôfago. Nesses casos eu não faço. E o uso de VNI é controverso no pós-operatório de cirurgia gástrica e na gravidez. Eu, particularmente, prefiro evitar. Mas depende tudo da situação, né? Tem que ser avaliado item a item. Condições que me predizem insucesso da ventilação mecânica não invasiva. Incapacidade de tolerar a máscara é uma delas, né? Máscara não é confortável de se usar. É um negócio que aperta, dá uma sensação de claustrofobia, dá uma sensação de aperto, enfim. Tudo isso tem que ser avaliado, a melhor máscara, a melhor interface. Piora ou persistência da dispneia, ausência ou melhora da gasometria, ou piora da gasometria, instabilidade hemodinâmica, ou seja, se eu fiz VNI no meu paciente, passou 30, 40 minutos, ele não teve melhora nenhuma, eu vou declarar insucesso, vou declarar falência de VNI. E aí a gente tem que discutir com a equipe a possibilidade de uma via aérea mais avançada. Complicações da ventilação não invasiva. Necrose facial é uma grande complicação. Quando o paciente fica muito tempo sob ventilação não invasiva com máscara, você deixou lá 12 horas, esqueceu do paciente lá, foi dormir por repouso e esqueceu do paciente. Se você não proteger muito bem as áreas de contato com a máscara, né, osso nasal, a área de glabela aqui, a área de aleta nasal, isso pode gerar lesões graves, pode gerar aqui necrose mesmo de face, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Se o paciente começar a apresentar muita distensão abdominal, nós podemos pensar que esse ar pode estar indo muito para o estômago, está começando a dilatar o sistema intestinal desse paciente. Se ele tem sinais de broncoaspiração, em caso de hipoxemia refratária, eu estou ofertando VNI, ele não responde. Ressecamento nasal, oral e conjuntivo, isso aqui são complicações que a gente pode encontrar também. E caso de barotrauma, né? Eu ofertei pressão muito alta e acabei causando ruptura desse parênquima pulmonar. Então, teoricamente, o que vocês precisam entender? Se você está no seu serviço lá, tem um ventilador barrela lá, mas tem um ventilador, ele está funcionando bem? Teoricamente, qualquer ventilador funciona com ventilação não invasiva, tá? E o modo ventilatório pode ser utilizado para ventilação não invasiva, desde que o seu funcionamento não seja prejudicado pela presença de vazamento. Então, ou seja, se eu tenho um ventilador com ramo duplo e eu tenho uma máscara, eu consigo fazer ventilação não invasiva para esse paciente, tá? Claro que existe parâmetros específicos que eu vou ventilar meu paciente não invasivo, mas nós vamos discutir um pouquinho, mas teoricamente, se eu tiver um BiPAP, um CPAP ou um ventilador um pouquinho mais robusto, eu consigo, e uma máscara, né, seja qualquer uma dessas, pode ser essa aqui que é facial, pode ser uma Total Face que pega o rosto todo, tem vários modelos hoje. Aí eu consigo fazer ventilação não invasiva com um ventilador mecânico. Então, se você está na sua UTI, está no seu pronto-socorro, tem um ventilador mecânico, sim, eu consigo fazer ventilação mecânica não invasiva. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, na não invasiva? Para a gente poder começar já. Já estamos quase terminando a aula de hoje. E aí, hoje eu vou até às 10h10 para vocês aí, só para a gente compensar aqueles 10 minutos que nós tivemos de atraso para o início da aula. Então, nós temos aí praticamente 17 minutos de aula ainda. Alguma dúvida aqui na ventilação não invasiva? Quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Beleza. Por enquanto. Tá. Só para complementar essa aqui da ventilação não invasiva, vocês podem estar na dúvida assim, Olavo, mas como é que eu vou ventilar em qual modo?
Quando eu estiver falando de ventilação invasiva e explicar os modos para vocês, aí lá na frente eu vou dar uma pincelada. Ó, lembra que eu falei com vocês da não invasiva? É nesse modo aqui, ó. Faz nesse modo, com tais parâmetros, eu vou passar uma receitinha para vocês aí. Claro que ventilação mecânica não é receita de bolo. Esquece a receita de bolo e ventilação mecânica. Você tem que ser crítico para poder avaliar bem e tratar bem. Mas existe aqueles parâmetros universais que a gente pode conversar um pouquinho e deixar vocês um pouquinho mais tranquilos quanto a isso aí, tá? Então, vamos lá. Ventilação mecânica invasiva. Ou seja, a impressão clínica é o ponto mais importante da indicação da ventilação mecânica invasiva. Então, ou seja, nessas situações aqui, quando eu tenho reanimação devido a PCR, eu tenho que preferencialmente estar sob ventilação mecânica. Claro que, enquanto faz ventilação mecânica, a gente não utiliza o ventilador, tá? O ventilador, quando está fazendo as compressões torácicas, a gente mantém o paciente ventilando com o AMBU, com o ventilador manual. A não ser em épocas de Covid. Em épocas de Covid, nós não estamos desconectando o paciente para reanimação. Nós estamos mantendo o paciente conectado com os modos específicos, que amanhã eu vou falar com vocês, tá? Não desconecta para não gerar aerosol para a equipe, senão vai contaminar o ambiente inteiro. Mas quando eu estou normalmente no meu ambiente, vou realizar a reanimação, eu paro o ventilador, desconecto, conecto o AMBU e vou fazer ali uma insuflação manual a cada 6 segundos para manter uma ventilação adequada. E aí fazer as compressões torácicas. Mas preferencialmente que o paciente esteja no tubo. Quando eu tenho condições de hipoventilação e apneia, o paciente parou de respirar, eu tenho que entubar ele rapidamente, senão ele vai fazer uma parada cardíaca por hipoxemia. Insuficiência respiratória devido à doença pulmonar intrínseca ou hipoxêmica, né? Falência mecânica do aparelho respiratório, seja ela fraqueza muscular, paralisias, doenças neuromusculares e comando respiratório instável, quando eu tenho trauma de crânio, cérebro vascular, intoxicação endógena ou exógena, abuso de drogas ou até mesmo intoxicação medicamentosa. Então, assim, eu tenho algumas indicações que eu vou pensar em entubar meu paciente e ventilar ele mecanicamente. E eu também posso pensar em ventilar meu paciente mecanicamente, invasivamente, quando eu quero prevenir algumas complicações respiratórias. Por exemplo, o paciente está no pós-operatório de cirurgia de abdômen ou torácica de grande porte, e eu quero preservar as funções dele por um período aí, sei lá, de algumas horas, alguns dias. Eu também posso utilizar a ventilação mecânica preventiva, tá? E eu posso realizar também a ventilação invasiva para reduzir o trabalho muscular e também a fadiga muscular respiratória. Aqui, eu acho que nós vamos discutir bastante isso aqui agora, e eu acho que a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Mas eu vou discutir esse slide com vocês aqui. Lembra que eu falei com vocês ontem que o único parâmetro que me faz entubar o paciente de cara, sem eu avaliar nenhum outro parâmetro, é o Glasgow abaixo ou igual a 8. Ou seja, Glasgow igual abaixo a 8 é sinal de intubação precoce. Se o Glasgow tiver acima de 9 ou igual a 9, eu vou avaliar outros critérios que podem me levar a pensar que esse paciente não está fazendo um bom ciclo respiratório. Quais são esses parâmetros? Observe só. A frequência normal, que nós combinamos, é de 12 a 20, né? Quando o paciente começa a ter frequência respiratória acima de 35 incursões respiratórias por minuto, eu começo a pensar que esse paciente não está legal. Ah, mas taquipneia é acima de 20. Tudo bem, mas eu começo a pensar mesmo em parâmetros de intubação quando ele começa a apresentar frequência respiratória acima de 35, tá? Volume corrente. Volume corrente adequado para esse paciente, eu vou quantificar aqui de 5 a 8 ml por quilo de peso predito. Ah, mas por que você não marcou de vermelho aí que ele é importante? Ele é importante. O problema é que, geralmente, no nosso serviço, nós não temos instrumentos para poder quantificar o volume. O instrumento mais aí que nós temos para poder quantificar isso é o ventilômetro, né? Que dificilmente uma prefeitura, um hospital público tem. E aí o ventilômetro, se a gente não tem ventilômetro, a gente não tem como avaliar volume corrente. Então, eu não consigo usar isso como critério antes de intubar o meu paciente. Por isso que eu circulei de vermelho aquilo que eu acho importante você avaliar.
Normalmente eu tenho gasometria, então gasometria eu vou avaliar PCO2, lembrando que a gasometria, o valor de PCO2 normal é de 35 até 45. Quando eu tenho um aumento do PCO2 acima de 50, eu tenho mais um critério para poder predizer intubação precoce. Quando eu tenho uma PaO2, a pressão arterial de O2, que também só vou conseguir ver isso aqui na gasometria, com uma FI de O2 de 21%, ou seja, está ventilando em ar ambiente, quando eu tenho uma PaO2 menor que 50, eu também começo a pensar. Alguns autores consideram isso como 60, tá? Eu particularmente na minha prática, eu uso 60, tá? De valor, de parâmetro para poder... Valores abaixo de 60 eu começo a ter problema. Eu começo a pensar em entubar esse paciente. E quando eu tenho uma relação de PaO2 FiO2, que nós chamamos de PF, menor que 200, eu também penso em entubar esse paciente. Eu preciso falar com vocês o seguinte. Essa relação PF aqui, ó, ela é a mais importante dentro da gasometria para nós, tá? Eu coloquei aqui dentro, o Eric, quando falou comigo do curso, ele pediu para falar sobre ventilação mecânica. Eu acabei colocando coisa a mais. Tem um curso de gasometria dentro disso aqui. Então, vamos ver como é que vai ser o andamento amanhã. Se eu ver que não vai dar tempo de falar da ventilação mecânica, eu vou suprimir a gasometria. Mas eu vou tentar falar um pouquinho de gasometria, porque tem um curso completo de gasometria também. E uma das coisas que a gente avalia na gasometria é a relação que nós chamamos de relação PF. Lembra aqui, ó, P de PaO2 e F de FiO2. Essa relação, ela mede a funcionalidade do meu sistema respiratório. Então, toda vez... como é que eu acho esse valor? É só eu ir pegar uma gasometria, achar lá na gasometria qual que é o valor da PaO2 e dividir pela FI de O2 que eu estou ofertando para o meu paciente naquele momento. Lembrando, para quem não sabe, vocês que estão agora aí assistindo a aula, estão respirando espontaneamente, sem oxigênio no nariz de vocês, todos nós aqui estamos respirando com uma FI de O2 de 21%, né, que é o ar ambiente. Quando eu vou ventilar meu paciente com máscara de Venturi, com algum catéter nasal, algum suporte de oxigenoterapia, eu posso ofertar uma FI de O2 específica. Por exemplo, quando eu coloco catéter nasal e eu coloco o catéter nasal a uma determinada litragem no fluxômetro, eu estou gerando uma FI de O2 específica. E na hora que o cara aqui do laboratório coleta o sangue para poder fazer a gasometria, ele sempre anota qual que é a FI de O2 que o paciente estava naquele momento. Aí, digamos, ele foi lá na artéria do paciente, coletou aquele sangue, levou para o laboratório e fez a gasometria, te entregou a gasometria. Lá embaixo na gasometria, o último parâmetro é o PF. A PF, então, ela é produto da PaO2, que eu também acho na gasometria, dividido pela FI de O2. Então, por exemplo, digamos que o paciente está sendo ventilado a 21%, ele está em ar ambiente, e a PaO2 dele deu 60. O que eu faço? Eu pego 60, que é a minha PaO2, e vou dividir isso por 0,21, que é a minha FI de O2 em ar ambiente. A PF do cara foi 285, tá? Olha como é que isso aqui muda. Imagina que esse mesmo cara que estava com a PaO2 de 60, só que você estava ofertando para ele uma máscara de Venturi, aquela válvulazinha laranjinha, com um fluxômetro lá em 15 litros por minuto. Nós sabemos que quando eu coloco o paciente em máscara de Venturi a 50%, né, eu tenho lá 50% de FI de O2. Então eu vou pegar os 60 que eu encontrei na PaO2, que é o que está livre no sangue dele, e vou dividir isso por 0,50. Olha quanto que vai dar a minha PF. Vai dar uma PF de 120. Então, PFs abaixo de 200, eu já também tenho que pensar em entubar esse paciente. Lembrando que PFs normais são acima de 400. 300, acima de 300, eu também considero normal para a minha ventilação mecânica. Mas quando eu começo a cair muito abaixo de 300, eu começo a ter problema. Eu preparei para vocês também nesse material, nós vamos falar mais para frente, sobre os parâmetros que nós utilizamos para poder considerar a insuficiência respiratória, o que nós chamamos de SDRA. Síndrome do desconforto respiratório agudo. Nós não chamamos mais de SARA. Então, ou seja, valores de 300 a 200, a gente considera insuficiência leve. Valores de 200 a 100, insuficiência respiratória moderada. E abaixo de 100, insuficiência respiratória grave. Esses valores, 300, 200 e 100 que eu falei, são valores de PF, tá? Que é o produto da PaO2 dividido pela FI de O2. Para concluir esse slide, eu circulei de vermelho exatamente aquilo que a gente tem no beira-leito.
Frequência respiratória, eu posso contar, eu posso olhar para o meu relógio, eu posso ter um cronômetro fácil do meu celular e contar quanto está a frequência respiratória. Esses parâmetros aqui dependem um pouquinho mais de subsídio do seu hospital, né? No mínimo a gasometria. Eu tenho que ter a PaCO2, que também é pela gasometria, a PaO2, que é pela gasometria, e a PaO2-FID-2, que é a PF, também pela gasometria. Aqui eu posso ter parâmetros também para poder mensurar pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima. Isso aqui eu preciso de um equipamento chamado monovacômetro. Geralmente também os pronto-socorros não têm monovacometria, né? Então, por isso que eu não marquei para vocês aqui, de vermelho, esses aqui, ó. Volume corrente eu preciso do ventilômetro, capacidade vital eu preciso do ventilômetro, volume minuto eu preciso do ventilômetro. Lembrando que um ventilômetro custa aí a média de R$17 mil. Pressão inspiratória e pressão expiratória eu preciso de monovacômetro. Nem na UTI, de vez em quando, a gente tem isso, quando quiçá num pronto-socorro, né? Então, eu coloquei aqui mais aqueles parâmetros que nós podemos ter à beira-leito. Agora, lamento, se o seu hospital não tem nem a gasometria, o que eu vou fazer? Fiquem tranquilos, cenas do próximo capítulo. Amanhã eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo de insuficiência respiratória, não pela PF, mas sim pela SF, pela relação saturação por FI de O2. Basta você ter o valor da sua saturação periférica, essa que você mede pelo dedo, e ter a FI de O2 que o paciente está naquele momento. Você vai aprender isso amanhã comigo aqui, como que nós conseguimos diferenciar insuficiência respiratória mesmo não tendo gasometria. Dúvidas? Falei até babá, secou a boca, mas diga lá. Nenhuma por enquanto. Obrigada, Olavo, por hoje, viu? Gratidão. Ficou claro para todos? Isso aqui eu acho que eu preciso pegar um livro e dar uma repassada. Não, claro. O curso geralmente não te dá, não garante que você vai ter isso aqui na ponta da língua. O curso é um direcionamento, né? Toda aula, até mesmo em pós-graduação, ela não vai te deixar expert, depende de estudos extras. Mas aqui eu estou mastigando para vocês aquilo que a gente precisa entender, né? Está Alguém mais? muito bom. Que bom, fico feliz. Esse feedback é importante. Olavo. Pois não. Olá. Pois não. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre esse FiO2 e quando são as situações em que eu não estou ofertando, você falou aí, mas eu não entendi muito bem, quando eu não estou ofertando 21%. Tá, porque é o seguinte, olha só, todo mundo aí, por favor, a Natália perguntou, deixa eu responder a Natália aqui, depois o outro pergunta. Olha só, pessoal, ela perguntou como que funciona essa questão da FI de O2. Então, Natália, essa FI de O2, o que é a sigla FI de O2? É fração inspirada de oxigênio. No ar ambiente aqui, vocês que estão respirando agora aí, seja qualquer lugar que vocês estejam, se vocês não estiverem suplementando o oxigênio por alguma via de oxigênio exógeno, nós estamos ventilando a 21%. Então, você pode afirmar que todo mundo desse curso aqui agora e do mundo inteiro que está ventilando sem oxigênio no nariz, nós estamos com a FI de O2 de 21%. Então, você sabe, você parte desse pressuposto. Só que a partir do momento que eu coloco o oxigênio no nariz desse paciente ou na via aérea desse paciente, eu tenho como fazer isso de forma... como é que eu vou dizer? Como forma controlada. Dependendo de como eu estou ofertando o oxigênio, eu tenho uma FI de O2. Sabe aquela máscara de Venturi? Aquela máscara que vocês trabalham muito no hospital, que ela tem as cores? Ela tem uma máscara, ela tem uma traqueia e no final da traqueia tem as válvulas. Aí tem a válvula branca, a válvula azul, válvula verde, vermelha e laranja. Né? Nós temos 5 válvulas. Cada válvula daquela, ela tem cor diferente, não é para poder ficar bonitinho. Aquilo ali, cada uma válvula daquela fornece uma FI de O2 adequada. Por quê? Porque ela tem um orifício de interno diferente. A espessura, a circunferência do orifício de liberação de oxigênio é diferente. Lembrando também que cada válvula daquela trabalha com um determinado fluxo do fluxômetro do oxigênio. Então, assim, quando eu estou em ar ambiente, eu posso afirmar que a FI de O2 é 21%. A partir do momento que eu coloco algum suporte de oxigênio para esse paciente, eu tenho FIs maiores. Por exemplo, quando eu coloco o paciente com catéter nasal a 4 litros por minuto, a FI é 1. Quando eu coloco a 6 litros por minuto no fluxômetro, a FI aumenta um pouco mais. Então, à medida que eu vou ofertando mais, eu tenho que entender que a minha FI de O2 também está aumentando. E aí, por que essa relação aqui ela é interessante? Porque,
Observe, a PaO2 é o que está dissolvido no meu sangue, né? Corresponde a 3% apenas, mas é o que está dissolvido no meu sangue. Eu tenho um valor normal lá de... a PaO2, geralmente ela está maior que 60, maior que 75, tá? 60, 70, até 100 é um valor esperado de PaO2. Isso depende da idade do paciente, tá? E aí, existe uma fórmula, inclusive, de você calcular a PaO2. Se vocês quiserem anotar aí, a fórmula para cálculo de PaO2 ideal, ela é a seguinte: 109 menos 0,43 vezes a idade do paciente. Vou fazer para vocês aqui, pela minha idade. Eu tenho 37 anos, então eu coloco 37 anos vezes 0,43, eu tenho 15. Aí eu pego 109 e diminuo 15. Então, 109 menos 15, eu tenho aqui a minha PaO2 esperada pela minha idade é de 94. Quanto mais idoso o indivíduo, menor é o esperado para ele. Imagina um indivíduo vozinho lá de 70 anos. Então, vamos lá. 70 vezes 0,43 me deu 30,1, né? Vamos colocar 30, arredondar. Então, 109 menos 30, a PaO2 esperada de um paciente de 70 anos é 79. Então, por isso que eu falo que o intervalo de PaO2 ele é de 60 a 100, é um intervalo grande, mas por quê? Porque depende da idade do paciente. Aí eu pego a PaO2 e vou dividir pela FI de O2 que eu estou ofertando naquele momento. E para eu achar essa FI de O2, eu tenho que saber se ele está em catéter nasal, se ele está com máscara de Venturi, se ele está com máscara de reservatório e qual que é o fluxo de oxigênio que eu estou gerando no meu sistema de oxigênio terapia. Só assim que eu vou conseguir achar essa relação. Ficou entendido? Gamos? Você poderia falar novamente a PaO2 esperado, como é que procura? Eu me confundi aqui. PaO2 ideal, ela ideal. Ela é relacionada com a nossa idade. A fórmula é 109 menos 0,43 vezes a idade do paciente. Lembrando, gente, que na matemática você primeiro multiplica ou divide, quando for o caso, e depois efetua a subtração e adição. Isso, exatamente. Tudo bem, pessoal? Alguém mais com dúvida? Alguma pergunta? Não, tudo ótimo. Tá? Olá. Pois não. Vamos lá, um de cada vez. No início da aula. Vamos lá, Amanda, diga lá. Com relação ao peso predito, se o paciente tiver uma altura inferior a 1,52 m? Então, mas geralmente, quando a gente trabalha com esses pacientes que têm uma... Pessoal, por favor, só cancela aí o microfone. Deixa eu mutar vocês aqui, senão não consigo responder a Amanda. Amanda, é o seguinte, geralmente pacientes que têm menos que 1,52 m, aí nós vamos utilizar o peso real desse paciente, que geralmente são crianças, tá? Aí a gente vai utilizar exatamente o peso real desse paciente. Por exemplo, eu tenho uma criança lá de 20 quilos, né? Uma criança de 20 quilos, aí de 5 anos, 6 anos, de 20 quilos. Aí eu vou multiplicar os 6 por esses 20, tá? Então eu pego aqui a minha calculadora e coloco 6 vezes 20, eu tenho 120 ml que eu vou ofertar no sistema respiratório desse paciente. E eu uso a mesma lógica, até mesmo na neonatologia. O paciente nasceu lá prematuro e nasceu lá com 1,5 kg, né? Então eu vou colocar 1,5 kg vezes 6. Aí eu tenho 9 ml que eu vou estar ofertando no ventilador mecânico. Parece pouco, mas para o bebê de 1,5 kg é totalmente adequado. Entendido? Obrigada. De nada. Olavo, pois numa não. situação que eu estou fornecendo oxigênio para o paciente a, digamos aí, 4 litros por minuto. Certo. Como que ficaria essa FiO2? Perfeito, muito bem. Existe uma tabelinha muito simples, se você procurar também no Google, você vai encontrar. Você faça isso hoje, por gentileza, que ela é uma tabelinha seguinte, você coloca lá, FiO2 em catéter nasal, aí ele tem uma relação lá, mas funciona geralmente assim. Quando você coloca ele a 4 litros, a gente aumenta aí
a gente vai para 44%, o máximo é 44% que a gente oferta quando a gente coloca 6 litros por minuto. E aí eu vou decrescendo. Então, por exemplo, se a 6 litros por minuto no fluxômetro, ele ficou a 44% de FI de O2, se eu colocar 5 litros por minuto, eu vou diminuir 4%. Então, por exemplo, um cateter nasal que está a 5 litros por minuto, eu tenho uma FI de O2 de 40%. Uma litragem de 3 litros por minuto, eu já vou ter menos 4% de FI de O2. Então, geralmente, é só você lembrar que quando está 6 ml por litro, eu tenho uma FI de O2 de 44%. E aí, a cada vez que eu diminuo 1 litro, eu vou diminuindo 4% na minha FI de O2. Então, 6 litros é 44%, 5 litros é 40%, 4 litros é 36%, e assim sucessivamente, até 24%, que é o mínimo, que é 1 litro. Ok, muito obrigada. De nada. Pessoal, alguém mais? Precisamos encerrar. Na mesma questão dela. Por exemplo, se o FiO2 ambiente é 0,21, correto, né? Certo. Qualquer, tipo assim, se for cateter nasal, a máscara simples, ela sempre comporta um volume maior de fluxo de oxigênio, né? Os catéteres um fluxo menor. Existe os sistemas de oxigenoterapia de baixo fluxo e de alto fluxo. Cateter nasal é baixo fluxo. Então, aí a máscara simples, a máscara Venturi tem de 3, já tem é alto assim fluxo. até de 15, beleza. Não. Aí, Venturi, por exemplo, Venturi não é 3 e 15, não. Venturi começa com 24. 24, 28, 35, 40, 40 e 50. Tá? Não, beleza. Porque Venturi é oxigenoterapia de alto fluxo, não de baixo fluxo. Baixo fluxo é cateter nasal até 6 litros. Valeu, obrigado. Nada, alguém mais? Eu acho que não, né? Então tá bom, pessoal. Seguinte, antes da gente terminar, eu vou pedir mais uma vez encarecidamente, nos dê uma moral lá nas redes sociais, compartilhem, nos marquem, se inscreva lá no canal no YouTube, dá uma moral para nós, porque a gente vive disso, repetindo, a gente vive de cursos, né? Vive de trabalhar, e esse marketing do feedback de vocês é importante. Se ficou bom, vocês falam que ficou bom. Se ficou ruim, vocês descem o cacete também, que a gente vai aparar as arestas. A gente sabe que a gente tem os defeitos, tem os problemas, mas não deixe de opinar, tá? No mais, eu agradeço a presença de todos. Já estouramos aí 16 minutos do nosso... 16 não, 6 minutos, porque nós começamos com 10 minutos de atraso. Amanhã, novamente, nós vamos voltar aqui para o nosso término. Eu vou fazer uma previsão do que eu preciso falar com vocês ainda. Se eu ver que está muito atrasado, eu vou suprimir a gasometria e vou falar só da ventilação mecânica. Agora, se der tempo, a gente fala de gasometria, fala de outras coisas mais importantes também. Do mais, eu agradeço a gentileza de todos. Vocês estão sendo altamente gentis comigo, quanto à educação, quanto à participação. E isso, para um professor, é o que mais vale. Obrigado pela gentileza, obrigado pela presença de todos, pelo respeito, e até amanhã novamente. Entre um pouquinho mais cedo para a gente poder começar no horário correto.